3, 2, 1. Fala, seus matadores de EBD! Como é que tá essa constância aí? Eu dei essa saudação porque Boa. o nosso convidado é envolvido com a EBD, Verdade. Escola Dominical, pra quem Conhece não sabe. muita gente que mata Escola Bíblica Dominical. Inclusive, você não pode brigar com a gente, né? Porque a gente não tá vindo, que a gente hoje não sei porquê, mas vai brigar, né? Não adianta, vai ter dúvida. Ele se inclui, né? Eu me incluí nesses matadores de EBD faz tempo que eu não venho. Eu Você também, tá vindo, Gil? Ixi, eu ia na época do Maria lá. Você não era esse Olha, Mas então, finado EBD. quem que tá aqui com a gente? Tamo com ele, o Luiz Marendá. Já decorei o Marendá! Marendá. Luizão Marendá. Ó, o João Esse falou é seu o nome grande. certo. É, Pra mim, nossa, primeiro, tem pelo menos isso, né, Luizão? Não, isso. tem que dar um curso de Já como não falar trouxe o a nome. lembrancinha. eu vou dar, já vou falar, deixar frisado no começo do episódio que mais uma vez Furamos. o nosso querido João Marcon esqueceu a lembrança Não do é nosso nem porque convidado. tem 30 convidados prontos lá e não é o que veio hoje, É, porque eu eles estão então, mas tá o bem nosso- organizados. Mas a nossa... Os Que que tá honra, pronto cadê a não vem, honra? né? Não Mas, vem. então. Mas hoje é o cara, né? Então. Esse que é o problema. É, o o cara problema. veio e eu falhei. Falhou. Mas tá Que bom. isso, mano. Ele te perdoa em Cristo. Não, ele tem que perdoar, né? Senão, 70 ligado. vezes 7, 70 né? vezes 7. Luizão, seja bem-vindo, mano. É um prazer ter você aqui. Cara, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e vamos lá. Vamos lá. A alegria é nossa, hein, Luizão é Diego? de casa, mas eu falei pra ele, não, vamos resenhar, porque tem muita coisa rolando, né? Luizão, pra quem não sabe, foi um dos professores do nosso curso de liderança aqui. Ministrou sobre elaboração de sermão, né, Luiz? Essa foi a Sim. matéria, né? Junto Sim. com o Alex, que ele falou Junto sobre com o Alex. liturgia, né? Sim. Brabíssimo. Também tá envolvido aí na frente, né? Da Apollo. Cleverson já falou um pouco sobre a Apollo aqui. E vamos falar de novo sobre a Apollo 23, que vai rolar. Vamos ver se a gente tira algum spoiler. Luiz. A mãe dele já veio aqui, já falou dele. É verdade, pra quem não conhece a mãe do Luiz, vai sair aqui, ó. Um card, a Funda chama. O editor O editor É, o editor vai pôr. Da Célia Marendaz. O Luiz é filho da Célia Marendaz, foi citado aqui. É. Então chegou a sua Diz hora. que é Luiz. muito questionador. Questionador, a menino. gente quer saber dessa fase, né? Adolescente já viu, né? Então É uma vamos começar, benção. já que a gente sabe que você nasceu no berço El Shaddai, né, Luiz? Berço cristão. Como que foi aí o seu nascer e crescer na igreja, assim? Sabe aquela brincadeira, né? Eu sou um ex-nada, assim, eu sempre tive na igreja e tal. Mas, eu era da congregação do Ouro Branco, né? Eu cresci lá. Vim pra cá com 15 anos, por aí. Aí, na época da adolescência, eu era, como a minha mãe falou mesmo, bastante questionador, assim, não via sentido em muita coisa e tal. Não gostava de muita coisa. Era meio sommelier de pregação, sabe? Não Meio sei se mudou Benedito, muita coisa, não, hein? Aí agora estando do outro lado, né? Sabe como é que você vê a é? Como é que dificuldade, sofre. né? Às vezes são umas coisas que eu nem queria falar. Falou Mas o ali. Duque agora ele tá mais, ele sabe mais ainda. Se você assistir pregação perto dele, filho, ele vai anotando ali, ó. Dá até medo de pregar pra ele. Aí, hein? ó. Tá entregando. Tem que- E como que foi essa fase, Lisão? Você que... Às vezes tem gente assistindo a gente, né? Que eu também sou um ex-nada, assim, vamos dizer assim, né? Não é. E tem muita gente na igreja, né? Filho de crente, que às vezes tá na mesma situação que a gente, vamos dizer assim. Mas passa por uma fase, no seu caso, né? De questionar e tal. E como que você superou isso aí? Ou como que você soube lidar com essa questão? Como que foi pra você? Acho que teve um período ali, entre mais do começo da faculdade, assim, que eu não me sentia... Eu acho que é isso mesmo que acontece de modo geral, né? Que é o jovem, tentando generalizar um pouco, mas que o jovem não se sente ele não tem pertencimento, ele não se sente pertencente àquele lugar. Então, isso era um estranho, sentia um estranho e algumas coisas não faziam muito sentido, assim. Então, eu não deixei de crer em Deus, mas, assim, não tinha um compromisso tão firme, não tinha um compromisso... Continuava ouvindo pregação, nessa época eu só escutava Ed René, por exemplo. Aí, assim, mas sem muito compromisso com a igreja local e tal. Entendi. E aí, um pouco depois, me despertou de novo a necessidade de envolvimento com a igreja local, de tentar ajudar, de tentar estar ali, de tentar estar presente. Aí entram os seguidores. Essa época era depois, perto da saída dos seguidores já. Foi depois, mas eu fiz parte dos seguidores. O Luizão já cantando seguidores, quando eu vim mais pra um cá. do que vai dos todo seguidores. mundo mesmo. Menos eu. Não, mas seguidores... Vocês são tudo ex-seguidores, É, né? Só eu que não. seguidores. Eu sou ex-gordo.
Aquela piada que demora pra digerir. Essa aqui é pra gente, né? Não, aí, acho que voltou, e aí, assim, eu tava... voltei a sentir interesse porque, assim, eu fui despertado pela necessidade que a gente tem de confiar na Bíblia, né? Então, assim, era um tipo de tentar resgatar, de tentar se afastar de um tipo de vivência de igreja que não liga muito para a Bíblia. Sim, Que a igreja é tomada como um clube, e na minha cabeça aquilo ali só, de estar ali numa rotina de um ajuntamento de pessoas meio desvinculado do que está acontecendo ali, não fazia muito sentido. É isso que eu achava que não fazia muito sentido. E aí, assim, eu fui despertado pela necessidade, assim, de ter uma vida eclesiástica, uma vida de igreja, voltada para as escrituras, e a partir disso aí voltei a ter interesse em teologia, porque, na verdade, quando eu era uma criança muito popular em festas, né? Mas quando eu era mais novo, meu pai tinha uma biblioteca, eu li vários livros dele, só que eu não... Algumas abordagens ali não faziam muito sentido para mim. Aí ali depois, mais ou menos no final da faculdade, assim, aquelas coisas voltaram a fazer sentido. Eu fui despertado por essa necessidade, e aí eu voltei a estudar. E aí Mas eu brinco... nessa época de... O que você brinca? Que você Não, fala? eu brinco que eu tenho uma mente dividida, né? Que depois eu tô tentando estudar para concurso, aí, mas eu não consigo estudar nem para concurso direito e nem para teologia direito. Fica porque fica ali, né? Não consigo... Se tivesse um concurso para teólogo, seria bom, né? Verdade. Vai cair. Dá pra ser professor de teologia, né? Se tivesse... Estadual, né? Mas não tem, né? Não é concursado, não? É direto? Que é? Não tem. Estadual não tem. Não tem mais? Não tem Não. teologia. Nossa, faz tempo que eu não vou pro colégio. Já Tá. não, Achei que você tava falando faculdade. É quando você faz teologia, tipo você ensino pode fazer religioso. ensino religioso. Ah, ensino professor de religioso. ensino religioso. Ah, mas aí o cara tem... Eu não sei o que tem que ser. Eu Mas- também não... Mas não a acompanho. teologia conta como... provavelmente filosofia, história, teologia, dê pra entrar nessas áreas. Pra entrar, Mas eu pelo nem que sei se falar. ainda tem ensino religioso, essas É, coisas. Eu acho que eu colégio não sei, cristão tem ainda. Tipo, londrinense tem. Agora, colégio estadual, acho que Trimundão, nem... acho que Esse cara nem tem mais. já foi. Já foi a época. Foi a época. E- Mas nessa época aí, você se desvinculou um pouco da parte da litúrgica e da Bíblia, você foi para outra área, você buscou filosofia, você gostava de videogame, qual que é a sua... Porque você tem cara Seu que já hobby. jogou muito videogame, não tem? É preconceito, meu. Só porque ele usa ó. Eu nunca tive videogame. Olha, aí, ó, tá vendo? Preconceito. Não, essa parte... Assim, eu tinha mais uma fé cristã meio secularizada, sabe? Essa ideia de secularização que Não praticante. tornar a fé cristã um aspecto da sua vida privada só, e aquilo lá não deve ter, né? Segundo essa ideia secularizada, e não deve ter nenhuma expressão pública. Ah, entendi. Então eu ia mais ou menos, então continuava crendo em Deus, mas assim, sem tanto compromisso com a igreja local, sem tanto compromisso talvez com as escrituras, mas ainda tipo, Se alguém perguntasse... acompanhava algumas coisas e tal, não desviei, assim, né? É Entendi. só um compromisso que não estava tão forte. Eu acho que é muito parecido, né, com o Vitor Fontana, ele citou isso também, né? É. Que ele passou por aqui, que até... quando ele mudou de igreja, no caso dele, né? Porque ele não se sentia pertencente à comunidade que ele tava, né? E ele passou isso na infância e depois ele também desenvolveu essa parte mais que ele sentiu a necessidade, né? Acho que tem a ver, galera, Tem que a é ver. bem cabeção na E Bíblia. passa, todo mundo passa por essa fase Ah, mesmo, sim. né? Sim. De meio que se desvincular. E não, nem sempre. Desviar, no né, meu mas- caso também, nem sempre é um desejo de tipo, quero ir pra balada, porque eu odeio balada. Eu fui uma vez que era um show do meu cunhado, tive que ir, meu Deus, foi pior. Ex-cunhado, né? Meu ex-cunhado, Ah. desculpa aí, Weslão. Mas, já queimei o bigode. Mas aí, velho, eu odiei. E todo mundo curtindo, eu odiei. Então, nunca gostei Não, mesmo. nunca foi mesmo. Nunca né? foi minha praia sair, ficar... Chapando Deu um 11 pouco. horas, já tô dormindo. Aham. Mas a não sei que tenha assistindo Netflix, daí vai até 3 horas da manhã, né? Mas nunca gostei de sair. Só que teve uma época que eu perdi o interesse, assim, um pouco com a igreja, assim, sabe? Foi porque a gente nasce na igreja, meio que vai se acostumando tanto com aquilo que se você não buscar um novo sentido, você fica meio perdido. É o perigo, assim, um dos perigos do filho de crente, né? Porque nasce no ambiente ali, vai fazendo as coisas no automático, às vezes não tem um encontro próprio com Deus, De né? não ter a sua história com Deus, de ter só, de viver por
terceirização, assim. E Deus, como tem os pastores falam, Deus não tem neto, não tem né? neto, tem que ser filho dele. Tem que ser filho. E é igual, tipo, aqueles caras que, sei lá... Se a gente pegar um exemplo besta aqui, sei lá, um cara que anda de kart, por exemplo, que a família inteira dele anda de kart. Você vê uma criança que não tem contato, vê um kart, fica louco, nossa, um kart. E o moleque tá lá, tipo, nem aí, porque ele a vida dele é aquilo. Já acostumou, né? Entendeu? É uma coisa muito legal, e a igreja tem muita coisa boa, interessante, as boas novas e tal, mas pra gente que já tá, um kart, velho, eu ando com isso aqui desde que eu nasci, entendeu? Então, você não busca um sentido a mais, fica meio... Um costume, né? Você não Por isso que é só acostumado. Por isso que é importante se aprofundar, né, Luiz? Que foi no seu caso uma coisa que pra você foi essencial, né? Eu acho que sim. A partir do momento assim que eu me vi convencido da necessidade disso pela Bíblia mesmo, assistindo pregação, conhecendo outros pregadores, estudando por aí, a partir do momento que eu me senti convencido mesmo, isso meio que mudou uma chavinha, assim. Não tem nenhum momento que eu lembre que foi o start, foi meio assim... Foi um processo. Foi que eu simplesmente concluí, eu acho que é dessa forma então mesmo, tem que atuar na igreja, tem que ser crente, tem que participar e tal. Pelo menos pra minha vida, assim, com Deus. E aí foi a partir disso que as coisas estão começando ainda, né? Porque faz pouco tempo, né? Verdade. Então, e você sempre, assim, teve esse interesse na parte mais, vamos dizer assim... Estudo, né? Estudo. Eu ia falar teológica, mas teológica envolve tudo. Mas o estudo mesmo da palavra... acho que sim. Ou na vida, né? Tipo, estudo no colégio, essas coisas. Você já sempre foi estudioso. Eu sempre fui muito curioso. Então, sabe, cultura... inútil, aleatória, assim, de perder uma tarde na Wikipédia olhando os verbetes mais, assim, bizarro. Entendi. De Guerra do Peloponeso a acelerador de partida, sabe assim? O acelerador de partida, Flash. Igual a série, eu tô assistindo Miss Marvel, né? Cara, eu sempre gostei de história, assim... Eu não sabia que posso estar sendo, tipo, eu ignorante pra quem tá assistindo, mas que a Índia tinha sido uma colônia inglesa. E teve a partição lá, né, do Paquistão. Como é que você não sabia disso, gente? Pelo amor de Deus, vai estudar, moleque. Mas eu fiquei de cara, e daí eu achei mal interessante, fui pesquisar aí sobre a partição e tudo mais. Mas isso é massa, eu também sou desse de me perder, às vezes, no assunto nada a ver e ficar... Eu me perco no documentário, nossa, cada dia eu assisto um documentário. Vai ver, vai Os 72 animais mais letais do mundo. Caiu lá o dia inteiro. Eu gosto de Monstros do Rio, passa. Eu acho esse Monstros do Rio que o cara ele faz um drama. Não, que essa fera capaz de exterminar um ser humano em segundos, não sei o que. Aí você vai ver um peixe de meio metro. É um negócio assim. É verdade. Aí o cara faz um drama. É um ser humano que não sabe nadar, né? Dá uma câimbra no cara. É o Jerry Wade, né? Jerry Wade. É massa, eu curto. As férias, nossa, eu morria de assistir Monstros do Rio. Demais. Mas eu acho engraçado. Cortou o seu assunto sobre isso tudo. Esse tá bom. E aí, você sempre curtiu, então? Sempre foi curioso? Sempre fui curioso, assim. Então, sempre escutando história desde criança, em casa, né? Ganhando livro, ganhando Bíblia em quadrinho. Eu lembro de uma Bíblia em quadrinho que eu ganhei. Tem livro em casa que foi quando eu comecei a colocar data nos livros, né? Que minha mãe comprou numa EBO. Era EBO, ainda que teve aqui de 2002. Nossa. Eu tinha 10 anos. Rapaz, tá ficando velho, Lisão. 10 anos, 2002. Viu a Copa bem vista, né? O Penta. Eu tinha 5 anos. Eu vi isso aí, vi na escola. Olha só. Eu lembro que eu não sei se eu lembro da Copa de... Você tinha 4 anos, meu. Então, eu não lembro se eu lembro da de 2016 e minha mente acha que eu lembro... 2006. E acho que lembro da de 2002 e fica esse paralelo. Não sei, eu acho que eu lembro, mas eu acho que eu não Tirando lembro. 2002 não é muito legal de lembrar depois do que veio aí não foi muito bom. Tomara que esse ano seja melhor. Vai ser. E aí, então... Nome de Jesus. O irmão Neymar. Irmão Neymar. Se Deus quiser. Irmão Neymar. Vai ter a vitória em nome do Senhor. Aí, levar os irmãos lá pra orar. É o eleito pra nos trazer a vitória. Ó, eleição aí. É o tema. É o ungido. É o Messias. Messias do futebol. Messias do futebol. E aí na igreja sempre foi assim também, Luiz. Sempre fui curioso. Sim. Não, e aí sempre, né, buscando várias coisas, né? Meu pai tinha uma série de livros mais antigos, assim, da CPAD, Abrão de Almeida e tal, em casa. Eu li alguns deles. Mas, assim, aquilo lá não conectou tão bem, assim. No começo com você. Mas, assim, eu sempre era muito... E eu não gostava também, né? Que todo
todo menino, assim, na igreja, mais curioso, mais nerdinho, assim, tinha que ser um pastorzinho. Não, velho, me deixa na minha aqui, vai ficar mexendo. Vai meter o terninho? Não, tá, Quero ver Monstro dos Rios. Deixa eu saber minhas curiosidades aleatórias. Porque a Bíblia era um livro diferente e sobre o qual eu tinha curiosidade. Então, assim, não tinha aquele não era tanto interesse espiritual, tinha um compromisso era um interesse ser um pastor, né? Sim. E é bom, é importante isso também, porque daí você descobre a Bíblia de uma maneira mais divertida também, assim, você tem uma forma de explorar ela e tal, e é interessante, tem muita coisa pra se ver também, né, na Bíblia, né? E isso que você falou, eu tava tentando lembrar, puxando na memória, eu tava vendo, agora eu não vou lembrar qual que é essa referência. Mas eles estavam falando sobre a criança quando ela é introduzida a algum objeto. Eu não lembro qual que era ou se era a própria Bíblia. Que às vezes o pai queria, determinar a forma como ela ia ler. Ou, não pode fazer isso. E é bom ela ter... o Mindu falou aqui, da música. Verdade. Que ela tem que ter a própria experiência dela. E com a Bíblia também, né? Faz parte da pessoa ler ali, entender as coisas erradas, depois ver que tinha entendido errado. A primeira vez que eu fui tentar... eu ganhei uma Bíblia de estudo bem novo ainda. Plenitude, não sei se vocês já ouviram falar. Acho que eu já vi. Acho que da SBB, é meio... Mas eu lembro da capa, com P, né, bem, a letra diferente, assim. Aí eu fui, né, leitura, tentar fazer, porque conhecia as histórias. Aí fui tentar fazer leitura anual da Bíblia, né, parei em Ezequiel. Aí chegou lá em Ezequiel, não entendia, né, daí, assim, por mais que revista corrigida, revista atualizada não é linguagem. Não tinha uma tranquila pra criança. É meio rebuscada ainda. Deu uma travada, assim, não consegui ir pra frente, não. Mas aí voltei, aí ficava... Mas sempre... É porque imerso nesse mundo de igreja, né? Minha mãe sempre envolvida, vocês viram. Meu pai sempre envolvido. Meu pai variava entre segundo dirigente e secretário de missões no Ouro Branco. Entendi. Então... Sempre tava nessa, ali. Então, meio, por isso, né? Ex-nada, assim. Ex-nada. Alguém falou que era rato de igreja, o Marquinhos da orquestra. A gente, acho que a maioria da gente que tá aqui acabou sendo assim. Só a Bárbara não, a Bárbara é convertida. A Bárbara é ex alguma coisa, talvez. Que legal, Luiz. E aí, ex-TikToker. A Bárbara que se formou em jornalismo, inclusive, se você tem uma vaga de... Eu já vou falar, viu, Bárbara? A gente tava conversando em off aqui, eu vou expor a Bárbara. A Bárbara se formou, jornalista, né, Bárbara? Excelente, notas boas, né? A gente pode puxar o seu currículo. Currículo não, como que é o histórico escolar da faculdade. Aí, se tiver uma vaga top. 9,5 no TCC, hein? 9,5 no TCC. Olha aí pra Bárbara, nossa jornalista aqui, manda aqui nos comentários, pediu o e-mail dela, você manda certinho a vaga pra ela. É desenrolada, hein, Gil? Fechou. Você já viu ela no YouTube? Não, ela tinha um canal, né? É verdade. Cancelou o canal? Agora vai pra frente de novo. Né? Oi, Arthur. Ixi. A culpa é da Arthur. Sem falar de canal de sem YouTube, mais treta, que nós também não estamos... Sem falar de canal, que canal não dá certo. Já tentou também. Vamos voltar pro nosso convidado, porque o foco já é ele. Já tem um canal no YouTube, né? Eu sugiro que você faça, porque você vai ser o Vitor Fontana da nova geração. Eu tenho um canal no YouTube, eu postei um link, porque eu tava dando aula no Cetadeb uma vez, bem na época da pandemia. Eu não conseguia acabar uma disciplina, aí eu postei uns vídeos lá com um link privado pro pessoal assistir. Só isso. Gravei na minha sala de casa, assim, com a TV do lado, sentado na cadeira com a TV do lado, né? Eu mudei a você fez como fosse slide? Pra poder mostrar os slides. A gente tem que resgatar e pôr o link aqui embaixo nesse momento histórico. Mais improvisado que isso, só. Mas olha o Arthur aí, velho, pra te ajudar a fazer um canal edição, massa. Né? Cunhado, né? Não faz nada o dia inteiro. Aí, o João. Não, eu não vou falar nada, só porque o João vai cortar meu áudio. O João tá só acusando as pessoas de não fazerem nada. Quem tá aí? Quem tá aí? 24 personalidades. Billy, não sei o que. Já viu esse negócio? A série é boa, assiste. Não, nunca vi. Outro documentário. Outro documentário, mais um. O João é a referência dos documentários. Ô, Luizão, então você falou que veio pra Central, né? E aqui que você teve essa fase, né? Também de voltar, entre aspas, né? Pra igreja. Você nunca saiu, né? Mas foi uns anos depois que eu vim pra Central, né? De voltar o interesse. E você, porque hoje a gente sabe que você tá aí participando não sei se liderança da EBD, mas é um dos cabeças ali de dar aula, uns professores da EBD, né? A gente tá organizando. Ele manda em tudo. Vamos falar a verdade. Tá ajudando teologia. Tá voltando, né? Voltou a EBD, né, Luizão? Sim, voltou a EBD. Já dá uma pincelada pra galera aí que... Ficou
esses 2 anos, né, parado por causa da situação de saúde pública. Aham. Aí também o culto de manhã, né, ele veio para ficar. Ele é uma Sim. realidade, Uma todo mundo realidade. adora o culto de manhã, a Sim. gente também. E aí a gente voltou com a escola dominical a partir das 9, né? Uhum. O fato de ter o culto logo em seguida, às vezes atrapalha um pouquinho a dinâmica de quem tem que vir com filho pequeno, Entendi. ou quem tem que vir com a família pro culto. Às vezes a família não quer vir na escola dominical, mas a pessoa precisa vir e tal. Então isso dá uma dificuldade na frequência, mas Sim. assim, a gente tá voltando aos poucos. Eu aí. acho que também a questão da pandemia, né, deu uma segurada, porque, vamos ser, né, sem hipocrisia, domingo de manhã você acostuma a ficar em casa pra voltar ao ritmo, que a IBD é mais cedo do que o culto, então, Sim, pra... acordar de um cedo, é uma rotina, você tem que Sim, ter o hábito de incorporar a vir rotina ali, de né, novo. e como que tá, qual que é o tema desse semestre, Luiz, que tá... Esse semestre, eu não lembro o título da revista certinho, assim, mas ele tá pegando várias características de seguidores de Jesus. Ah, legal. Então, a próxima lição vai ser, por exemplo, a última foi quem segue Jesus aprende, né, de seu ensinamento, e o próximo vai ser quem segue Jesus estuda a palavra, Que né, legal. quem segue Jesus, né, a primeira foi sobre a renúncia do eu, então ele vai estar pegando, não é sobre um tema mais fechado, Sim, e ela não é sobre um texto bíblico, um livro da Bíblia específico. são Mas características ela mesmo. tá buscando ali, a gente Que fala legal. com base naquilo. A gente não segue estritamente a revista, né? Aham. A revista é mais um norte, assim, pra acompanhar. Senão você fica meio limitado àquilo, né? Sim. Todo ano fica meio Sim. repetido, você acha? Na Ou verdade, você- assim, o ciclo da revista ele é bem longo, assim, não repete Não repete, com entendi. frequência, não. Mas... É pra ter mais também conteúdo, né, pra porque assim, trazer mais... se for pra ficar vinculado à revista, assim, você lê a revista em casa, né? Sim, Não sei. Só lê e pronto. E pronto. Responde as perguntas. Acertei. A prova. Acertei, é verdade. Aí tá... Show de bola. E tá rolando todo domingo, Tá né, rolando Luiz? todo domingo. Aí, assim, a frequência ela varia um pouquinho, né? Mas tá, que horas faz começa parte. mesmo? Só pra frisar. 9 9 às horas. 10. 9 às 10. Então você que tá assistindo esse episódio aqui, ó, fica o convite, né, Luiz, pra estar com a gente na EBD. Das 9 às 10 e logo na sequência tem o culto. Tem o culto, Amanhã 10 e 15, aproveita, já vem pra EBD e fica pro culto. Fica pro culto. Quem que são os professores, Luiz, que estão com a gente? Olha, quando a gente voltando, o Alex, o Gustavo, o César vai dar aula, a Jenny vai dar aula. Então a gente pegou uma equipe bem grande de professor pra não variar bem pra ninguém, o estilo e tal também. Aí o Thiago Lisboa dando aula. O William, né? O William também, o pastor Cleverson, o pastor Elisiel. A gente tenta encaixar na agenda deles um dia, assim. Show E de aí, bola. Você, né? Fazendo. Luiz, Maria Eu também, de vez em quando lá. Quer dizer, tá bem recheado, hein? Tá bem top. Aprendizado Não, eu bom. lembro que antes da pandemia a gente teve uma fase muito boa, né, da EBD dos jovens. Nossa, era lotado e tal. E aí, infelizmente, né, com a pandemia, mas é natural, EBD né? de jovens sempre oscila, né? Oscila, Tem aqui, porque muda muito também, né? Faixa etária da galera, a galera vai tendo ciclo, a galera vai ficando mais velha. alguns compromissos também. Mas então fica o convite, você tá de bobeira aí no domingão, vem participar da EBD, que é muito bom. A gente até falou já sobre a EBD muitas vezes aqui, que é um privilégio nosso da Assembleia, é uma das características muito boas, né? Que é de certa forma, uma escola teológica que a gente tem, né? Sim. Uma cultura de incentivo ao estudo ao bíblico, a estudo, conhecer ensino. mais a Bíblia e é uma marca cultural que a gente tem. Que E é importante gratuito, né? manter. Tem que E aproveitar. gratuito e... Show de Mano, bola. falando um pouco sobre saindo um pouco da EBD e indo pra sua vida novamente, da sua trajetória, qual que é o momento que você começa a estudar pra dar aula e tipo assim, você que é uma pessoa bem tímida, você teve dificuldade na primeira aula que você deu? Você lembra a primeira aula ou a primeira pregação que você fez? Como é que foi pra você esse processo todo de... Talvez de você lembre até digerir do a palavra? primeiro convite. Primeiro convite pra pregar e tal. Nossa, Então, primeira, assim, voltando a estudar, eu lembrava de algumas coisas, que eu sempre fui interessado nisso, né, tal, buscava. Aí eu comecei a conhecer, a escutar pregação mais expositiva, a buscar as referências bibliográficas que os caras usavam, Que né? você ensinou pra gente que a expositiva pode ter dois significados que a galera sim. depois Mas vai falar. a pregação expositiva é aquela que o texto controla o sermão e não o sermão controla o texto. Show de bola. Né, mais como... Ela pode ser temática, mas com uma mentalidade expositiva. Uma mentalidade de ser controlada pelo Depois texto, a gente entra né? sobre esse assunto da sua matéria do curso. E aí, indo atrás dessas coisas, eu comecei a estudar, mas por conta. Até que um dia o pastor Jodson me chamou na sala dele, do meio do nada, assim.
Aí Ei, você jovem. Ei, jovem. Aí você, Ei, juventude. aí você tá ferrado, uma coisa vem. Daí ele chamou pra dar aula na escola. Era aqui no auditório. Auditório Ele ainda. chamou pra dar aula na escola dominical nessa Aham. época. Eu acho que isso foi em 2015, É, 2016, eu não talvez. tinha nem reformado ainda, tinha as colunas no meio. Ele era branco, né? Eu acho que era, acho que foi por ali. Foi ali que eu comecei, daí eu dei a primeira aula, Então, aula foi compartilhada Foi ainda. uma primeira aula e não a primeira pregação. A primeira coisa que você não, deu na sua vida foi uma aula. assim, eu sempre achei muito mais fácil dar aula do que pregar. Pegar. Pregar eu acho muito difícil, eu acho muito complicado. duro. Eu tenho muitos temores, assim, sobre pregação mesmo. Uhum. Então, eu sempre fiquei muito mais confortável em... Porque, assim, vocês podem perceber o jeito de falar, eu tenho muito branco de ficar tentando concatenar a próxima ideia, sabe? Então, assim... Agora vai reparar em todos os velhos. vai rir todas as vezes, né? Foi entregar, né? Vai entregar a paçoca, hein, ó. Aí, na aula, pelo menos, de novo... Vai ter um... vai entregar. beber um gole de água cada vez que der isso. Mas na aula, você não tem tanto problema disso acontecer, porque não tem tanto problema de consultar a anotação. Sim. Não tem tanto problema, você tem Porque você as já faz o pausas. slide ali As pra... pausas, elas são mais típicas de aula do que de pregação. E tem né? interação com a e galera. tem interação também. com a galera, é mais fácil de interar. Então, assim, tem essa parte e tem a parte de aplicação. Que a pregação, ela tem esse conteúdo de chamar uma resposta ao que o texto está dizendo. Chamar uma resposta, chamar o povo a responder aquilo que você apresentou para eles né, como mensagem do texto. E esse elemento eu sempre achei o mais complicado. E na escola, na aula não, assim, Você ó, pode te dei essa pausar, informação. Você expôs o conteúdo. Essa informação. É até bom pra pessoa digerir, você não mandar outra informação na hora, já dá um... Você termina com essa... Agora vai ficar... Você termina com essa informação, a aula, e aí, ó, às vezes faz até uma ministraçãozinha, mas assim, é básico. Aquilo ali não é tão integrante da pregação, aquilo ali não é tão importante para a aula quanto é para a pregação. Sim. Então, isso que me incomodava mais. E assim, eu preciso escrever tudo que eu vou falar. Eu não leio na hora, mas eu preciso... porque igual eu preciso pensar. Você precisa sistematizar o processo inteiro, começar ao fim. Isso Mesmo eu em preciso aula pensar. ou não, só pregação? A aula é mais tranquila. Ah, tá, pregação, A aula agora tenho mais prática, mas pregação, aí eu Precisa preciso escrever tudo que eu vou falar. E você ensaia, Luiz, ou não? Tipo, você lê antes? Idealmente, eu trabalho, né? Aquilo que eu... até trabalhar a entrega do sermão. Trabalhar... em outras palavras, ensaiar. Ensaio, né? Mas assim, idealmente sim, mas nem sempre eu consigo Nem sempre terminar dá, o esboço a tempo, né? Às vezes você gasta tanto tempo tentando formatar o conteúdo. Você fala, vem Deus, vamos comigo. E aí de vez em quando dá uma lidinha lá. E é uma das dificuldades que você relatou pra mim que você tem é realmente ser perfeccionista na escrita, né? Então, você escreve uma frase, se você não achar ela perfeita, você vai escrever ela de novo. Daqui a pouco deu 3 horas e ele não preparou o esboço ainda. Pois é, porque você tá preso lá numa ideia que você não consegue dizer ela de forma clara. E assim, sabe aquele negócio que, por exemplo, quem trabalha com escrita, escrita acadêmica, escrita criativa, você fala que você tem fala que você tem que escrever, botar, jogar mesmo no papel e depois editar. Sim. Eu não consigo, quero tentar, já fazer às certo. Vezes e fazer, por exemplo, introdução e conclusão no final. Às vezes eu quero tentar começar a dar a introdução para me dar na introdução o norte do que eu vou escrever. Só que assim, não é a forma mais eficiente, a forma mais adequada. E às vezes eu travo e fico parado naquilo, né? E isso é meio desgastante. Então assim, era essa dificuldade maior que eu via. E aí, assim, sempre, né, eu não consigo esconder quando eu tô constrangido, alguma pouco coisa branco, assim. né? Pouco branco, fica vermelho com muita facilidade. E às vezes, até assim, nem é por constrangimento, nervosismo, nada. Às vezes é a mudança de temperatura, a pele já dá aquela reagida. E aí a pessoa, tá nervoso. Aí eu começo a ficar. Sim, aí reforça. Mas a adrenalina também, ela faz isso, né? E falar em público, por mais que você tenha muita prática, pelo menos um pouquinho de adrenalina, você vai soltar ali. O que ajudou foi isso, a estar extremamente preparado. Então, até quando era para apresentar trabalho na escola, essas coisas, tentar estar preparado para tudo que pudesse surgir, para não ser pego de surpresa. Sim.
e tentar controlar essa transparência. Manifestação né? corporal. Essa manifestação. E assim, e tentar... Então, eu sempre gastei muita energia nisso. Sim. Só que é bem desgastante, né? E aí, primeiro convite... A Bianca, né? A minha esposa. Que é nossa fã, né? Do ela assiste todos. Verdade, um abraço, Bianca. Verdade. E ela dá bronca quando não verdade. sai. Não sai, Ela fala, cadê o episódio? Ela era do Semiramis, né? A gente começou a namorar em 2012. 12. Vocês namoraram bastante tempo também, Luiz? A gente deu 5 anos e pouco. 5 anos e pouquinho. Ela tava na faculdade, tava usando a mesma desculpa que você tá usando agora, mas vai acabar ano que vem. Vai acabar ano que vem. Já era daí, João. Já é, não. Eu tava usando a mesma desculpa. Acabou já. Apresentou o TCC, agora já era. Aí ela se formou, daí ano seguinte eu casei. Casou. Mas vai esperar após, né? Pro mestrado, doutorado, aí tem um pós-doc, um estágio. Aí eu ganho as contas, né? Daí não. Então, daí era ela de lá. E eu comecei a ajudar eles lá também. Então, assim, ela era muito envolvida lá. Assim, de precisar estar sempre lá, que ela canta, sabe, né? Congregação é diferente aqui da sede, né? Lá, a maioria das igrejas, assim, todos os grupos cantam todos os dias, todos os domingos. Não tem escala. Não tem escala. Então, assim... Cara, ela tocava na orquestra e cantava em 3 grupos apenas. Nossa. Então, ela cantava no grupo de louvor, num grupo lá e no grupo de jovens. Sabe assim? Sim. Então, assim, ela estava muito envolvida sempre. Eu acabava indo mais lá do que estando aqui, né? Sim. Então, eu acabei... Aí eu comecei a ajudar eles lá a trabalhar. E aí foi lá que eu recebi o primeiro convite para pregar. Pro culto de jovens ou culto de domingo? Culto de jovens mesmo. Eu escrevi, né? Sermão? Fiz manuscrito, o esboço. Para variar, terminei muito em cima. Não deu tempo de... Não deu tempo de dar uma ensaiada. Eu não conseguia ler. Minha letra nem eu entendo, né? Eu não conseguia ler, então teve esses brancos, teve demais. Esse negócio de ficar pensando. Então, assim, foi assim. Mas assim, meio até... Tinha algumas ideias interessantes. Aí o texto, é um texto que eu gosto muito, né? 1 Coríntios 1, 26 a 31, né? Considerem o vosso chamado, né? Não foram chamados dentre vós muitos sábios, muitos influentes, né? Então, Paulo... É uma das fases do argumento de Paulo ali, quando ele está tratando da divisão que tinha na igreja de Corinto, né? Então, é um texto que eu acho sensacional, que eu quero voltar um dia nele, tentar fazer, mas eu perdi o esboço lá, mas eu tenho que fazer de novo. Mas é um texto legal. E foi assim, foi bem, sim. Deu pra você conseguir concluir. Eu não gostei muito, mas deu pra concluir, entendeu? Então tá ótimo. Mas eu não acho que você gosta de alguma mensagem sua, porque você é muito inteligente. Provavelmente. O culto era um culto temático, Luiz, ou era tipo assim, era um culto sobre dom, sobre ministério? Não, você culto, trouxe... É culto de jovens. E na sua opinião, é mais difícil? Tipo assim, do que, igual, por exemplo, a gente tá tendo aqui, não sei quando vai ser esse episódio, mas a gente teve em julho a série sobre fé e trabalho. Então, assim, as 3 ministrações são acerca disso. Então acho que dá até um norte mais pro pregador. Agora, quando é tipo, vamos, prega aí. Prega aí. O que você acha? Que é mais difícil ou é mais fácil que você traz algo que você tem mais afinidade, como foi o seu caso, né? É que assim... Pena não ter tema, né? Esses dias eu vi assim, antes eu achava que com tema era muito mais fácil, porque essa dor de ficar escolhendo texto você superava, pelo menos. Mas tem uns temas que assim, esses dias eu vi um tema que o tema era uma coisa e era o tema e tinha um versículo embaixo. Que não tinha nada a ver. O tema não tinha muito a ver com o versículo, assim. Aí você fica, mas tá. O que eu faço? Não foi eu que eu fiz. Tava tema que eu vi no lugar. Entendi. Aí, assim, esse tipo de tema sei lá, você escolhe um dos dois e vai, né? Mas hoje eu acho que meio que tanto faz, assim. Tanto a parte de escolher um texto, eu vi o Paulo On falando, ele tem um canal no YouTube. Que é um dos pentecostais mais relevantes hoje, né? Não, Paulo On? Não é Paulo On. Então já um no oriental que é... acho que é Amos Young, né? Verdade, confundi. O Paulo On é presbiteriano. Presbiteriano, ele é não brasileiro. é penteca, né? Não, mas ele é amigo do Victor e tal. Ele falando, né? Se você tá sempre meditando em algum texto, sendo incomodado por um texto, você não vai sofrer tanto para escolher o texto, porque é aquilo, porque às vezes a gente sofre para escolher o texto porque a gente às vezes quer contornar ele, tem aquilo lá, mas você não quer
você fica enrolando pra acessar aquela questão, pra enfrentar aquela questão, Entendi. sabe? Sim, porque dá trabalho. Porque e dá a questão trabalho. do tema é fazer exatamente o que você falou no curso lá no curso de líderes, né? Que eu não tava, mas você mandou lá o slide pra mim. É você pegar o texto ao contrário, né? Você tem um tema pronto que não tem a ver com o texto, porque a pessoa que propôs o tema e o texto não viu realmente que aquele versículo, ela pegou o versículo já com o tema na cabeça. Então ela usou o versículo a favor do tema dela, Tem né? um tema e só procurou o versículo pra fundamentar Pra o que ela fundamentar, já só que tinha o versículo ali. ele tá falando Não de tem uma nada a coisa ver. fora do contexto. Acho que a gente pode entrar nesse assunto, Luiz. Aproveitar que tá falando sobre isso, que você citou 3 exemplos, né? Três de sermões? Acho que 4, né? 4. Dois que eu considerei Bons. bíblicos, né? Que verdade. pelo menos iam no que o texto dizia. E outros 2 que, assim, eles não falavam nenhuma mentira, né? Era um esbocinho simples, né? Mas, assim, eles não falavam nenhuma mentira, nada que fosse antibíblico, nada assim. Mas, assim, eles simplesmente não tinham muito a ver com o que o texto estava dizendo. Tinha muito compromisso com o que o autor estava querendo passar. Isso desconsiderava a intenção autoral, desconsiderava o que o texto está dizendo pra gente, né? A época que foi escrito e tudo mais. Não, e também a própria ideia de ter um sermão que ele faz o texto dizer aquilo que o sermão quer, e não o contrário. Você até citou, né, aquela que é muito usado, o capítulo de Coríntios sobre amor e convite de casamento. E na verdade não é bem isso, né? Ou então lê num casamento, assim, né? Você transforma porque só fala de amor, então é um amor conjugal ali. Mas não, Paulo ali tá no meio da parte que ele tá falando sobre os dons. E aí você tinha um problema muito sério em Corinto de abuso dos dons espirituais. E de uma igreja dividida e que abusava dos dons espirituais, usava os dons espirituais como forma de autenticação espiritual, né? Olha, eu tenho esses dons aqui, então olha como eu sou. O cara, né? Ou quando a menina posta foto de biquíni, põe o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, já faltou o senso ali, então tá meio controverso o versículo. Faltou o senso, realmente. E aí você tem... A ideia do texto é que o caminho mais excelente do que buscar dons melhores, ou mais sobrenaturais, ou mais esplêndidos espiritualmente, o caminho melhor para a igreja é o amor. Porque a profecia, por mais espetacular que seja, ela vai passar. Né? Conhecimento, por mais espetacular que seja, ele vai passar. O que sobra é o amor. E aí o amor é a solução para os problemas de uma igreja dividida. Então, assim, a ideia... Paulo era essa. Você olha o que vem antes, o que vem depois do texto que está ali, não tem muito a ver com uma visão romântica de amor. Sim. O amor supera tudo. Né? Que é assim, mas ele está aplicando isso para um contexto específico. Sobre superação dessa divisão que existia na igreja de Corinto. Show de bola. E você lembra, Luiz, não sei se você vai lembrar de cor, posso te pegar de surpresa aqui, os 4 tipos que você falou, que era sermão, que se baseia na Bíblia, agora eu não vou lembrar também. Mas tipo assim, a main idea, né? Tipo, o principal ali de cada um, você falou, você acabou de citar um aqui, né? Que, tipo assim, mas você tá falando dos exemplos ou das tipologias? Das tipologias que você citou, né? Positiva, temática, essas coisas não, assim. Nesse sentido? Não, eu tinha pensado naquilo que você falou, que tem sermão que, por exemplo, que o cara quer basear o texto naquilo que ele quer falar. Sim. Aí você citou lá, né? É que ela a ideia é acidentalmente ou ocasionalmente retirada do texto. Isso. Aí tem o sermão que é o que a gente busca evitar, né? E o sermão em que a ideia é baseada no texto, é fundamentada no texto. E aí você tem a ideia que aí tem o outro extremo, né? Que o sermão onde a ideia dele, ela é totalmente à margem do texto. Ela não tem nada a ver com o texto e ela é até antibíblica. Então, só assim, usa ali o texto. Se a gente for fazer um espectro, né? Num extremo, a gente tem um sermão completamente alheio ao texto. No meio, a gente tem sermão que ele tem uma ideia pronta, ele retira ideias do texto para apoiar o texto dele, mas assim, ele tá meio que controlando o texto. E daí no outro extremo você tem o sermão fala que o texto diz mesmo, né? Que fala que o texto uma vez diz. eu fiz isso também, uma bronca. Eu fiz a pregação, né? E eu tava tendo consultoria espiritual com o Jodes. Você inventou essa. Consultoria espiritual, velho. Com o Jodes. Daqui a um dia ele vai começar a vender. O Jodes vende o curso lá, é só entrar lá. Arrasta pra cima. Entra no Insta do Jodes, que nem existe, arrasta pra cima. Mas ele postou uma foto, eu acho. Não utilizo mais Instagram, alguma coisa assim. Eu percebi demais. E daí eu peguei, fiz a pregação e eu tinha ouvido um vídeo do
do Karnal falando sobre a Torre de Babel. E ele explica muito bem, né? Porque Karnal. ele estuda. Não, mas o cara É, eu sei, estudioso, eu sei, né? Mas, tipo assim, já é Karnal, né? E daí ele falando sobre a Torre de Babel. Aí eu peguei a Torre de Babel, a explicação que ele fez, li alguns artigos que ele também escreveu sobre a Torre de Babel. Eu falei, mano, muito interessante. Só que daí eu coloquei no meio do negócio que não tinha nada a ver. Aí o Jorge falou, velho. A pregação ficou boa, mas a Torre de Babel, de onde você tirou a Torre de Babel no meio desse texto, não tem nada a ver. Quer dizer, eu usei a favor do que eu tava querendo falar, um texto fora do contexto. Tipo, pra coloquei, ilustrar, né? Pra ficar mais, tipo assim, estiloso. Falando da Torre de Babel, uma forma diferente de ver o texto, mas não cabia ali dentro. Então, às vezes, a gente peca nisso, né? De colocar uma coisa que não cabe, a falta de experiência. E às vezes você tá usando aquilo lá não para apoiar do que você tá falando a partir do texto, mas às vezes como ilustração, às vezes como... Então, assim, sempre deixar bem claro que aquilo é uma ilustração e tal, Sim, né? porque daí você não deixa, você parece que você fugiu do assunto, a pessoa se perdeu na cabeça dela e já era. Que foi aconteceu, não pode falar quando, mas que, né, a gente tá vendo uma pregação, né? Que o cara fugia toda hora do assunto pra puxar grito. Nós já tava tendo um derrame sentado lá, eu e o Luiz. E o Luiz começou a anotar, e eu comecei a anotar também, né? Um do lado, aí eu falei, ele vou anotar, vou passar vergonha, né? Comecei a anotar, aí eu anotei a primeira frase, aí a segunda falou assim, a segunda frase, impossível de entender onde ele tá querendo chegar. Onde ele tá querendo chegar. E o Luiz lá anotando tudo e falando, mano, isso aqui não é como possível. que é? Os caras falam aquele sermão que foge do texto, nunca mais volta. 3 pontos, né? Três Tem o pontos. sermão 3 o sermão pontos. de 3 Lê o pontos. texto, sai do texto, nunca mais volta no texto. É verdade. Que foi o que aconteceu naquele dia, que acontece Muito, muitas né? vezes, né? E Acontece até com gente experiente, às vezes o cara sabe muita inteligência, mas uma dificuldade de expor. Então essa aula que você formulou é muito importante. Não, cara, só dando um feedback, eu não sei se eu falei isso pra mais alguém, né? Acho que eu lembro de ter falado isso pra alguém aqui no programa. Mas a aula foi excelente, Luiz. Não, parabéns. você falou toda vez que você vinha, você falava do curso. Mas algum convidado acho que veio aqui, eu também falei que a aula foi muito boa. O Matheus. Matheus, psicólogo, sim. Falei. E a sua também, isso é muito massa. Teve assim, é bom que teve a parte teórica, né? E muitos exemplos práticos, né? Então, assim, eu tava até tentando lembrar os que você falou, mas agora a gente esquece. Eu até me ponho numa situação meio complicada, assim, né? Porque daí eu atraio um juízo maior pra mim. A expectativa é verdade. Estamos jogando lá em cima, lá em cima. Um juízo maior pra mim, né? Como diz Thiago, não queiram muitos de vocês ser mestres, né? Porque eles sofrerão um juízo maior. E também a questão de expectativa, porque parece que eu tenho 20 anos de experiência. Mas não, cara, eu tô estudando também. Mas, ó, pra galera que tá vindo esse podcast, vai ter a segunda turma, né, Luiz? Não sei se vai ser já agora nesse ano, mas ano que vem. Então aproveita pra se inscrever que foi muito... Curso de liderança da MJ. Quando a gente sair esse episódio, a gente já terminou, acredito. Mas foi excelente, cara. Sim, cada matéria se top. não terminou, vai estar no finalzinho, Mas é gratuito? Não. Mas um valor simbólico, né? É um valor simbólico. R$50 por módulo, cada módulo você fica quase 2 meses, assim. Foi tipo assim... Dá uns... E assuntos... 1 mês e meio, 2 meses. E assuntos variadíssimos, né? Desde, por exemplo... A sua, que é de elaboração de sermão, liturgia, sobre sucessão, que o Jodson ministrou. Sucessão ministerial, sobre maturidade cristã. Maturidade cristã, o Pablo falou sobre motivação. Motivação como ferramenta do líder. Teve oratória, que é algo oratória. bem prático, né? Tipo, Sim. o professor deu muitas ferramentas práticas pra gente. Então, muito show. Importantíssimo. Muito legal. Então, fazer essa propaganda do nosso curso. E é um projeto piloto, né? Um curso que é a primeira vez que acontece. E, cara, eu assisti... Eu tô matriculado. Sim, estamos parceiro de turma. Eu fiz assim, eu achei muito interessante. Sim, eu acho que foi um saldo muito positivo. Todo líder de jovens do campo tinha que assistir e tal. E quem também se sente vocacionado, né? Pra liderança. Porque às vezes a gente gosta de algumas coisas ali, pelas nossas afinidades, a gente não sabe bem o que é, né? Sim. Mas a gente gosta desse tipo de coisa e você vai descobrindo qual que é a sua vocação. E aí eu convido quem se vê nessa situação a participar desse curso. Então fica o convite, hein? Fica esperto nas nossas redes sociais aí do MJ, que a gente vai soltar quando for sair na segunda turma. E é importante também o incentivo da transformação, né? Então, tipo assim, antes eu sempre tive muita vontade, igual eu sempre falei pra você, né? De estudar, mas tinha muita dificuldade. Depois que eu comecei a andar com o Luiz e sair com ele, principalmente depois que eu fui na casa dele, você vê a biblioteca dele, você fala, mano, eu nunca fui, mas vou cavar um convite. É bom, hein, velho? Demorou. Vamos lá
comer um lanche defumado, né, Um lanche Leijão? defumado, isso aí, ó. hambúrguer defumado. Ó. E, mano, aí a partir desse momento, ele começou a me incentivar, tanto que ele me deu um livro no dia que eu fui lá, que é Deuses Falsos, né, do Tim Keller. E assim, depois eu comecei a ler ele, tive um pouco de dificuldade, porque não estava acostumado a ler, mas assim, a gente foi conversando e eu comecei a ler bastante, agora me incentivou a ler, andar com alguém que lê Sim. e que tem vontade de aprender. Então, você vem no curso, você começa a andar com esses caras. Inclusive, é exatamente uma fala hábito, do Pablo também, que o Pablo falou sobre as nossas companhias, né? Sim. Sempre tem que andar com alguém Que tá lá em mais acima, que você, né? mas... Isso. Aí, ó, aí, ó. encontrei o Luizão, me E aí? ajudou a mudar meu mindset, mano. Vamos vender um curso? Vamos ver o Vamos vender um curso. Consultoria intelectual e espiritual. Aí, ó. Arrasta pra cima. Teológica aí, né? Teológica. Um apêndice sobre teologia sistemática. Clube do Livro. Clube do livro. Verdade. Não, mas é. Show de bola. Mas então, e voltando, né, pra questão da pregação, Luiz, até depois da aula eu fui perguntar pra você, né, sobre aquela passagem que inclusive o Jodson gosta muito, de Eliseu, que o machado cai na água, porque ali é uma história mesmo, né, e tem muita simbologia, né, tipo, Eliseu pode representar Deus, a gente como a escola, os discípulos ali, os profetas da escola, né, e tudo mais. E, inclusive o Jodson pregou sobre isso, acho que no domingo, alguns domingos passados. No Hope, a pregação do Evin foi sobre isso. Então. E aí o Jodson... Mas assim, quando você falou, eu lembrei, porque o Jodson pregou exatamente ali o que o texto queria dizer mesmo. Sim. Tipo, ó, a importância dos discípulos... Ele falou no curso de liderança, não foi nem na pregação, foi no próprio curso. Que ele falou que eles queriam alargar a casa, mas a importância de você convidar o seu líder pra estar com você, e é o que o texto mostra. O Jodson, ele tem um poder de ilustração, assim, Sim, que é sensacional. de bola. De explicar as coisas e ilustrar, e usando o texto bíblico, assim, nessa parte, né, que ele usou. Então, Ele é assim, muito bíblico, né? Ele sim. consegue... Não foge, não pega uma passagem ali e usa do nada. Olha lembra do MJ Teste? Lembro. Famoso? Sim. O dele. Não, que sem gabaritou, graça. né? Que sem graça que foi. Não deu graça. Então. Não, e teve muita gente que achou que a gente tinha passado pra ele as respostas. Falei, mano, não teve, o Jodson sabe, velho. Os livros da Bíblia que terminam com perguntas, Não, velho, isso aí não dá, sensacional. mano, não dá. Não, ele arregaçou, né, velho? Não Muito teve bom. nem como. Se você não assistiu, ó, fica a dica. Vamos colocar um cardzinho? Vai estar um cardzinho aqui, ó. Tem o JTeste do Jodson. Vai tá rodando o editor vai trabalhar demais. Vai estar recortado em PNG aqui, a cara do Jodson. Não, tá ele já- vendo a ele minha já mão forçou, aqui, já com forçou. foguinho. Coitado do editor. Fazer igual os banners, né? Que legal. Mas show de bola. Então, que legal. Que legal. Que legal. Que legal, Cara, mano. Vamos colocar Ó, essa aí. e pregação e narrativa do Antigo Testamento é bem difícil. É uma coisa que eu acho particularmente difícil, porque a gente tem uma tendência a alegorizar, assim, Tem, a procurar muito, sim. coisas, né? O exemplo clássico é Davi e Golias, né? Então, Você citou Cinco pedras. as 5 pedras significa alguma coisa? Não sei, pode ser qualquer coisa, assim, não consegui pensar em nada agora, mas... Ô, Luizão, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode ser polêmica, mas você também pode responder porque não tem problema. A gente te ajuda na polêmica, qualquer coisa. Eu vi, não vou citar o nome, mas eu vi um podcast que o pregador falou que não era um gigante só, que tinha 3 gigantes, por isso que tinha mais de uma pedra na funda. Que ele ainda fala, você acha que Davi pegou pra garantir a pedra? E aí ele fala que não era só Golias. Tem algum fundamento pra isso? Nossa, mas... Era um pra cada tribo. Como se fosse um pra cada tribo. Gigante pra cada tribo. Dos Dos filisteus? filisteus, entendeu? E aí, tipo assim... Tem um momento depois, se eu não me engano, é na narrativa dos valentes de Davi, mas eu não lembro de cabeça o capítulo, assim, que fala que um dos soldados de Davi matou um parente de Golias. Mas assim, ali no texto, você não tem muito argumento pra base isso, pra né? falar. Você lê o texto, assim, tipo, é difícil você dizer que tinha mais coisa ali, sabe? Assim, ou que ele, ao invés de cortar uma cabeça, cortou 3 cabeças, deu, sabe assim? Sim. É difícil mesmo. E se eram 3 gigantes, porque ele levou 5, ele levou pra se garantir? O argumento se mantém, Eram né? 3 ou era 5, Fiuza? Eram 5, 5 então eu mesmo, falei errado. então. Mas era um pra cada um, entendeu? Eu não... Que daí eles pegam 5, vai pegar 5 pedras, 5 cabeças, os 5 gigantes, as 5 tribos, e daí vira aquele monte de 5 pra encaixar a teoria da conspiração com o número 5 e tipo isso, né? Fica pelas cidades dos filisteus, talvez, Pode 5 ser, cidades. pode Mas Aí vem o nunca Jodson e pega o sentido
Jesus chorou. filosófico e prático daquilo ali, você fica... Que é o texto que quer dizer, né? Mas a gente até conversou isso já, né, Luiz, também. Que a gente tem algum... Não tô julgando, quem somos nós pra julgar, né? Mas alguns teólogos até gostam muito, são românticos, né? E tipo, querem encontrar significado pra tudo. Que tem, às vezes, alguma coisa ali simples prática, né? Tipo, é importante, tá na Bíblia... Citar é importante, só que é uma coisa prática, Tem né? também uma busca por curiosidade, assim, de background do texto, de contexto histórico, contexto geográfico do texto, né? Um exemplo é o tal do camelo passar por um buraco de uma agulha, né? Que fala que o buraco da agulha é um portão de Jerusalém. Mas, assim... De qualquer forma é difícil pro camelo passar, não importa mas, assim, o buraco de Jerusalém. Jesus usa isso como uma hipérbole. Sim. Até quando ele fala lá em Mateus, né, e também em Lucas, se eu não me engano, quando ele fala, né, ele fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos falam, então quem pode ser salvo? Até pela resposta, dá porque eles pensavam, porque eles pensavam que rico era alguém especialmente favorecido por Deus. Sim. Então se nem eles conseguem, né? Imagina a gente. Né? Para vocês não é impossível, mas para Deus é possível, porque é justamente não é o caminho é da graça, não da grana. Não é por esse a entrada no reino de Deus é uma iniciativa totalmente de Deus, né? Então assim, você tem esse problema. E aí o pessoal fica tentando, era um portão em Jerusalém que um camelo conseguia com muito custo passar. Quando você fala que é isso que Jesus está querendo dizer, você está esvaziando esse sentido de impossível. Parece que com esforço. Aí você Ó o podcast, eu quero que esteja no ar até o final do ano. Mas eu entendi o convidado. O arminianismo ele entende que a iniciativa é completamente de Deus, né? Sim. A diferença é sobre questão de possibilidade de resistir à graça e tal. Mas eu entendi o que você quis dizer. Essas tentativas de procurar uma explicaçãozinha e aí tudo, com a né? aplicação dessa explicação você está esvaziando o que Jesus está dizendo. A riqueza do texto, aí não é né? impossível mais. É com uma coisa com muito esforço que você consegue, entendeu? E daí tá abrindo um precedente para fazer qualquer tipo de teoria maluca, nova, questão de tomar o céu à força, né? Então... Sim, buscar essas coisas, né? Até esses dias eu me deparei, é um vídeo do Vitor Fontana, eu me deparei com um vídeo em que ele encontrou um artigo em que a autora, ela tentou traçar a origem desse mito, né? Que você vai olhar em comentário técnico, o pessoal meio que já descarta essa teoria de cara, assim, o buraco da agulha era um portão em Jerusalém. Ela traça a origem dessa ideia num comentarista do século VIII, século X depois de Cristo, citando um peregrino da época, assim. Então é meio que uma lenda urbana que se criou em torno desse texto. E o pessoal Às vezes o cara fez uma parábola com essa... Ali no momento alguém interpretou errado e virou uma lenda. Virou uma lenda urbana, né? Então esse é um texto. Assim, é um cara que ele está movido pelo espírito correto de estudo, de curiosidade do texto, mas daí ele se confia em questões assim que na verdade não tem fundamento. Então tem que ter cuidado com isso também. Sim. Eu até ouvi um também, só que eu acho que eu vou deixar esse em off, porque tá recente e a pessoa, se eu falar, vão linkar muito rápido. Eu vou perguntar sobre Jonas, que eu vi como que pode dizer, um ponto de vista sobre a história de Jonas que eu nunca tinha visto, sabe, que essa pessoa falou. Mas será que eu falo? Mano, eu tô lembrando. Não, deixa quieto. Não, fala. É da igreja? Não é nem daqui. Então tá, vou perguntar então pra você. Essa pessoa que falou... Processa nós, irmão. Vamos ver se é tudo isso. Manda mesmo. pro João, ele é empresário. Tipo assim, ele falou... O microfone. Vai dar um soco no microfone. Ele falou que, tipo assim, pela narrativa de Jonas, deixa, tipo assim, na visão dele, explícito que Jonas morreu no ventre do peixe. Que ele fala que, né, que da sepultura. Só que eu entendo como figurativo, né? Que, tipo, ele tava numa situação difícil, ele usou a sepultura como uma... Só você usar a linguagem de Salmos que Davi usa pra pedir o socorro de Deus. Ele fala que tá... Aí ele diz que, tipo assim... Passada pela espada que pra ele, Jonas morreu no ventre do peixe. Daí, só que aí me pegou porque ele falou assim... Porque é impossível ficar vivo no ventre do peixe pela biologia. Daí eu falei, mas aí... Mas daí a Bíblia não é biologia, né? Não é uma aula de biologia. Aí ele falou que a partir do momento que ele foi cuspido, ele meio que ressuscitou.
que você acha? O que é mais impossível? Ser ressuscitado ou ficar vivo no ventre do peixe? Ficar então, 3 dias morto e ressuscitar ou ficar vivo dentro do peixe? tipo, isso que eu achei. É milagre de qualquer jeito, tá bom. É meio especulativo, assim. Mas, tipo assim, e não altera o sentido. E, tipo ponto assim, principal esse do cara livro. é muito inteligente que falou, é um cara crânio, super respeitado. Tipo, isso não vai denegrir, Afetar talvez, tudo que ele prega. Mas também, porque isso não altera, acho que o ponto principal da história de não tem Jonas nada a ver. e tal, né? Mas até, tipo assim, eu fiquei... Não é uma blasfêmia, ou uma de forma alguma. heresia. É mais uma curiosidade, né? Que É. é legal de conversar. Mas até, por exemplo, a passagem que fala que Jonas clamou do ventre do peixe, fiquei pensando, mas se ele tava morto, como que ele clamou ali, né? Então, assim, tipo... Às vezes. ali, né? Então, É estranho. mas eu nunca tinha ouvido, por isso que me despertou a curiosidade, assim. Você ouviu já, Gil? Eu tava vendo um pregador lá esses dias que foi lá no Paulista. Aí ele já... Não, já mas não, eu achei- até a congregação. É que eu achei interessante, tipo assim, tá. ele falou, tipo assim, Jonas falou com Deus, mas Deus falou com o peixe. Entendeu? Isso é massa. Porque, tipo assim, um cara bem pentecostal, assim, sabe? Só Tem que conta o cara... pentecostal. Não, é que, tipo assim, por mais que ele era bem Vai canelinha... cercando. Ele é bem canelinha de fogo, mas a pregação dele, assim, bem teologia com Bíblia, fogo com e fogo. gritaria Aí e é irmã o- rodando. é Aí o é meio... combo, né? É o combo, né? Mas foi bem, assim, pegou bem. E daí, tipo, esse paralelo, né? Tipo, Jonas falou com Deus, mas Deus falou com um peixe pra ir Show. pra Nínive, né? E não falou muito com o Jonas, né? Ele fala mais com... Ele dá um direcionamento pro peixe, né? Não tem uma resposta específica, né? Não que eu me lembre, pelo menos assim de cabeça. Não tem uma resposta específica para Jonas. Jonas, você ok, não. Você vai sair, ó. Avisa a o peixe aí resposta pra é direta mim. pro peixe. Show, isso é uma Tipo coisa assim, quer dizer, interessante. ele fala toda o Natureza. cosmo ele tá operando em favor de Deus. Alguém pregou sobre isso aqui na Central também. O Glaucio. O Glaucio pregou sobre isso. no culto de missões. Falou no domingo sobre isso passado. também. Então, Exatamente. parece que isso que é uma coisa engraçada. Conversa. A gente que frequenta várias igrejas assim no final. Parece que os irmãos estão pregando a É mesma a mesma coisa. E daí, tipo, eu venho de manhã aqui e depois vou à noite lá Sim, e é muito louco. É o Espírito Conversa, né? Santo, né? Conversa, Falando, né? tem uma mensagem. Igual a época que tá falando sobre comunhão. Sim. Teve uns 3 cultos seguidos. A mensagem foi batendo sobre comunhão. E aqui tem até como falar, tipo, a pessoa viu na internet e tal. Mas no Paulista, por exemplo, Sim. é de um domingo pra outro pregador que não tem como ele saber. Não tem E ele transmissão, fala a mesma não tem, coisa, sem é. transmissão. Show Então de parece bola. que Deus ele vai pontuando assim as coisas que a gente quer. Estações tem que ali, né? aprender. Eu creio que É tem, legal isso. Tem porque É ele quer muito falar ou doido comunicar isso. alguma coisa, né? E é Show de legal bola. essas coisas da gente que até eu e o Luiz, às vezes, fica pirando a cabeça, que é meio minimalista, detalhista e meio até pode parecer chatice, mas é porque é interessante mesmo. Sim, não, é Você fica lá... Não, tem a Bíblia, assim, além de tudo, toda a parte espiritual, a parte histórica, ela é um documento elaborado com uma habilidade literária muito grande. Então, assim, tem algumas coisas que tem senso de humor ali. Sim. Tem algumas coisas assim... Ironia, né? Ironia. Até senso né? de humor divino, né? Assim, Não necessariamente do autor, mas Deus faz é, uma coisa Deus que... meio... Tem livro maior de 18 também, né? Que é cantar, né? Pois é. Pois é. Por exemplo, eu tava lendo o 2 Samuel, né? Davi resolve construir um templo, construir uma casa para Deus. Aí Deus diz em outros: você quer construir uma casa para mim? Não, eu vou fazer uma casa para você. Ele responde desse jeito. Você percebe assim, usando aqueles referentes e Deus meio que... É claro que é uma construção narrativa, né? Tem toda uma habilidade literária do autor do texto ali, mas Deus invertendo a expectativa de Davi, né? Sim. Não, eu tô aqui nesse palácio de cedro, o senhor tá aqui ali naquela tenda. Uma tendinha, né? Eu vou construir uma casa para ele. Será que eu posso? Aí Deus fala: você quer construir uma casa para mim? Eu vou construir uma casa para você. Que é templo, casa, né? Sim. Então, assim, é o tipo de resposta que Deus dá para ele que é muito interessante. Meio zoeira, né? Deus. Você que quer fazer uma casa? Tá, que bonitinho, né? Vou fazer uma casa. Porque é você que tem uma casinha perto de mim. Aí você tem Tiago lá no Concílio de Jerusalém, né? Falando que a vinda dos gentios para a igreja, ela cumpre aquele texto que fala que voltarei e restituirei o tabernáculo da casa de Davi, que são os gentios, povos de todo mundo, sendo súditos do verdadeiro Davi, do descendente de Davi, do filho de Davi. Né? Sim.
tendo fé no Messias e tal. A Bíblia Então, se completa de uma forma maravilhosa. Tem umas coisas assim, a forma como as coisas se encaixa, encaixam, a forma como alguns temas são pegados daqui e dali, ou palavras-chave são pegos assim, a forma como você percebe assim, uma ironiazinha. Outro exemplo. Jesus era muito irônico, ele sempre respondia com uma pergunta, né? Sim. Vocês que estão falando. Muito, muito esperto, né? Porque ele sabia que os caras estavam querendo pegar ele no pulo. Pegar ele ele. no pulo, Por exemplo, pegar Esther, todo mundo. o texto que não fala de Deus, O nome de de Deus, Deus em momento nenhum, No livro de mas Esther. assim, muita coincidência acontecendo ao mesmo tempo. Como diz, né? O Cristocidência. Muito assim, não tem como. Não tem como a não ser a providência guiando Sim. tudo, né? O cara achar que o rei quer honrar ele, aí no fim das contas o rei quer honrar o inimigo dele, acaba deixando ele mais nervoso ainda, Sim. né? A rainha sendo destituída e o caminho sendo preparado para que a Esther estivesse lá no trono no momento necessário, no momento Sim. preciso. Então, assim, mesmo sem citar o nome de Deus, você tem todo esse ambiente em que O cenário ali a voz preparado. de Deus está trabalhando quietamente, assim, as coisas estão... Show de bola. E o exemplo também, José, né, cara? Pô, quando ele é governador, ele perdoa os irmãos, ele entende que aquilo era um plano de Deus, né? Que, tipo, Vocês intentaram mal, mas você converteu em bem. imagina, cara, isso é maravilhoso, né? É um Tipo, milagre e lá do em texto. Gênesis, no comecinho da Bíblia, né? Não, Um milagre desse texto é exatamente essa questão do perdão, né? Sim. Porque por mais que tenha sido vários milagres que aconteceu, o perdão seria o milagre mais... seria a coisa mais difícil de se fazer ali naquela circunstância, que foi abandonado por 11 irmãos, foi jogado, foi tentado o suicídio dele, né? Suicidar ele. Então, o perdão ali no texto é o principal fator ali do milagre, né? E como Deus usou para guardar a linhagem, né? De onde viria o povo dele, de onde veio o povo, de onde já estava o povo dele, né? Na verdade, Deus guardou ela, Deus sempre protegendo ela e tal. Então, ele fala que ele era José era uma árvore que saiu por cima do muro, mas que a sua raiz estava firmada em água, em uma fonte de águas vivas, algo assim. A bênção de Jacó. A bênção de Jacó, antes de morrer, agora não vou lembrar qual que era de José, né? mas acho que tinha alguma coisa assim. Ele fala que se ramificou para fora dos muros, mas que na sua base, lá na sua raiz, tinha uma fonte de águas vivas. Quer dizer, ele não perdeu as raízes dele, mesmo sendo levado para um país estrangeiro e tal. Não, e lembrando Perdão, Luiz, o nosso convidado. Mas a bênção sobre Judá, que aponta para Cristo, é maravilhoso também, cara. Cetro. Nossa. A gente tava lendo em casa, a gente pegou lá para ler o início, Gênesis, a gente tá em Juízes agora, né? Pô, quando a gente leu da parte das bênçãos, foi muito forte, impactante, porque aponta muito para Cristo ali, né? Sim, lá no início, né? A Bíblia inteira, né? É muito interessante isso, como tem sempre os participantes, os personagens, eles achando que a promessa de Deus ela teria plena expressão no fato de eles terem uma terra, no fato de eles serem um povo forte, mas né, como aquilo não dava certo. O Davi, que era o grande rei, ele não construiu o templo. Teve uma série de problemas. Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, no fim das contas, não mostrou ser tão sábio assim. Aí você tem o fracasso, virou um tirano, né? o reino de Judá, o reino a divisão dos dois reinos, né? E aí você tem uma sucessão de... Eu vi uma thread no Twitter, sabe aqueles, o pessoal brinca, né? Resumo de filme em uma frase, né? Conta a história do filme em uma frase, né? Aí Segunda Reis era assim, Segundo Reis porque só tem 2 reis que prestam, né? Porque assim, a maioria. A maioria foi tudo errado. Como parece que a história não vai dar certo, né? E como aquilo caminha para o resgate da humanidade. E quando Jesus vem e fala, vou destruir o templo em 3 dias e reconstruir ele. Quer dizer, que todo mundo demorou tanto para conseguir instituir, Jesus vem e pá. Então ele fecha. Dele mesmo, né? Show de... A Bíblia é sensacional. Quer dizer, a construção verdadeira, quer dizer, a base de tudo, a chave hermenêutica de tudo ali o próprio Jesus. Vai embocar em você que tá assistindo série, que tem tem os roteiros que você acha... Mano, você não sabe. A Bíblia é embaçada. Assiste The Shows, então. Nossa, é verdade. Top, hein? Você já assistiu, Luiz? Eu assisti. Eu não assisti até o final da segunda. Acho legal. que não voltou, não tem terceira ainda. Eu acho que não. Acho que não liberou ainda. Assisti tudo, então. Eu tô no meio da segunda também. A gente assistiu com
com a galera do A4, a primeira temporada é com eles, né? Mas é muito top. Você já assistiu, Gil? Eu não assisti ainda. Mano, é top. Mas aonde que tem? Fica assistindo aí documentário. É um aplicativo, fazendo propaganda já. Vou deixar, até verdade, deixar na descrição, porque é interessante pra galera que quiser É o próprio assistir. aplicativo deles. E eles têm na Globoplay também agora. Porque assim, A Globoplay eu tenho. eles têm no Globoplay? Entrou porque a gente não conseguia colocar dublado pro A4. E aí eu falei, vou procurar. Aí eu entrei na Globoplay e tinha dublado. Aí eu falei, porque que legal. pelo PC, né, só tem legendado na plataforma deles, né? Aplicativo tem tudo. Só que daí na Globoplay tem o dublado. Que legal. Eu não sabia, não. Eu assisti pelo na aplicativo, Globoplay espelhando na TV, passando raiva. É verdade. Não, é que eles focam nos discípulos, né? Até falando pra quem não assistiu, eles focam nos discípulos. Então, assim, você sabe o que tá acontecendo ali, mas eles focam mais nos discípulos. Então, eles preenchem muita coisa que a gente não tem no texto, mas o que eles preenchem muito bem. Não é uma heresia, legal, né? É algo que não compromete o texto. É uma história boa, é legal de assistir, tem muita referência. Mas eles trazem pro contexto... Não. É lá. É lá mesmo. É lá mesmo. É lá. E às vezes tem um recorte, assim, como por exemplo, o capítulo, foi o primeiro vídeo que eu assisti, foi o que eu decidi, que eu falei, nossa, que legal. O vídeo de abertura, né, um trechinho de abertura, né, aquele... do episódio sobre a mulher samaritana. Nossa, show do Jacó caçando, cavando um poço. Caçando um poço. Cavando um poço, né? Aquela cena é sensacional. Eu chorei de ver o vídeo de 3 minutos. Cara, assim. é muito emocionante, assim. E você falou dessa, o diálogo de Jesus com a samaritana, depois que você... Não que a Bíblia não seja completa de forma alguma, mas quando você vê o vídeo, é uma forma de representação. Parece que tá lá dentro, mano. Porque, tipo assim, eles trazem um Jesus muito, muito próximo, sabe? Não é aqueles filmes que, Jesus é... o Jesus misterioso, né? Que ele sabe que muito o que tá acontecendo. Né? Muito massa, muito massa. Muito legal. Fica aí pra galera que não assistiu ainda, assiste The Chosen. Jesus mais descontraído, assim, mais como se fosse... tá mais perto da intimidade dele. É o que ele era, né? Alguém acessível mesmo. É que a gente cara bem tranquilo. Nossa, o encontro dele com Maria Madalena, que é logo no primeiro, né? Nossa, sensacional também. Vou assistir. Assistiu. Não vai perder... Tempo. Não vai perder tempo, não. É top. Top legal, demais. Vou assistir. Que isso, que indicação, hein? Entramos em formulação de sermão, né? Elaboração de sermão. Fomos pro The Chosen, você. É um podcast de 3 pontos. É verdade. Nunca mais voltamos. Mas vamos voltar. Brincadeira. Não, mas é assim. Mas podcast é assim. Não estamos pautados. A gente até fala, né? Eu sempre falo, desculpa pra trocar ideia. Se tivesse pautado, ia ser mais fácil pra você, né? Então, você ia estar mais tranquilo. E, Luizão, acho que quando sair esse episódio, toda hora eu tô falando isso, eu não sei também. Graças a Deus a gente tá conseguindo gravar alguns aí. Tem que deixar um chorinho pra quê, Gil? Alguém vai casar aqui, alguém do podcast. Eita, Deus. Você acredita que ele pediu um mês sabático pra nós? Claro. Eu falei assim, amigo, eu cheguei a 23 anos, virou israelita, judeu, aí vai ser judeu agora. Você 7 dias de festa e um mês e lua de mel. O João vai casar, então a gente tá gravando. Então eu não sei quando que vai sair, mas talvez já tenha passado a EBL. Você participou, né, da divulgação da EBL. Como acho que talvez passou, conta um pouco, Luiz, como que foi a preparação da EBL esse ano, né? O que a gente... tipo assim, o tema não teve um tema específico, né, sobre a EBL. Não, geralmente os temas mas pra galera que às vezes não conhece, né? São atribuídos aos palestrantes. Você ajuda a fazer também? É que, na verdade... eu já ajudei em anos anteriores, assim, fazia parte da equipe e tal. Daí esse ano tem uma grande questão que nos 2 anos anteriores não teve, né? Então agora tá voltando a ter. Sim. Então tem algumas incertezas ainda sobre, por exemplo, muita coisa não é mais a mesma depois da pandemia. A EBL continua a mesma. O formato e tal, essas coisas, né? Então, aí a organização agora tá sob a responsabilidade do pastor Pablo, né? Então mudou também. Ele gosta de dar uma mudada nas coisas, né? Já deve ter estruturado um pouquinho mais diferente já, né? Sim, E esse movimento que a gente teve, né?
cremos que quando saiu esse episódio já passou e foi uma bênção a IBL, né? Mas esse movimento de ir nas congregações, assim, divulgar, foi muito legal. Vocês foram, não podia, mas vocês foram duas, mas depois não deu pra ir mais também. Tem domingo sim, domingo não. Domingo né? sim, domingo Pior não. eu, que domingo não e o outro também não. Eu fui dois também assim, não. Não, na verdade é uma ideia que a gente copiou do pessoal do Demel, quando teve congresso de missões. verdade. Quando teve congresso de missões, eles saíram, né, nas congregações pra divulgar. E aí quando teve Apolo, a gente saiu pra Também divulgar. fez isso, E aí sim. o pastor Pablo falou sobre pra fazer gente isso sair também. de novo pra divulgar, né? Mas é super legal isso, né? Gera uma integração, Não, né? o contato com as igrejas locais, né? E iniciar essa aproximação com elas, de tentar diminuir as diferenças, que não sede, igrejas do campo acabam tendo diferença, mas assim, tentar implementar uma cultura de mais que é uma igreja em 53, 54 lugares diferentes, e não 54 igrejas completamente diferentes. que não conversam entre si. Então, para iniciar essa aproximação é importante, né? É claro que a gente também não pode ir lá só quando vai divulgar evento, ou quer que eles participem de evento, né? Verdade. Então tem que manter essa ponte com quando eu eles. fui lá numa das igrejas, até eu acho que se eu não me engano é Gabriel o nome do menino que me cumprimentou, falou, você é o João lá do podcast. Eles era o pessoal da mídia, que eu fui passar o negócio da mídia, ele reconheceu a gente, né? E daí, famoso. legal, eu falei... Na Assembleia de Deus. Ele tentou esconder o sorrisinho. Não, é legal, é legal. Fiquei muito feliz, me senti Quase que eu dei um autógrafo. Falei, isso que é um autógrafo pra você tatuar depois. Mas, tipo assim, eu achei legal, tipo assim, a questão da gente tá influenciando a galera da mídia, tipo, é uma coisa diferente que a gente tá fazendo, né? É porque, assim, como a gente tá ao mesmo tempo em lugares diferentes, a gente acaba não sendo mundos muito, muito diferentes, né? Não conversando muito e tal. Então, é importante para ter essa aproximação, para ter essas ideias. Então... Mas assim, não foi muito tranquilo, não, velho. Porque na hora que eu fui falar lá, né? Eu, tipo assim... Cuidado. Eu deixei tudo preparadinho, assim, tal, tranquilo, né? Era só explicar e tal. Aí antes subiu, o pastor falou assim, ó... Esse menino que veio aqui, o João Marcon, eu nem conheço direito o pastor lá, né? Mas é muito gente boa e tal. Mas ele falou assim, esse rapaz tá aqui, ele tá representando o pastor Elias. Então, tudo que ele falar... É como se o pastor Elias estivesse falando. Aí eu tava subindo. Logo o João ainda. Logo eu. Falei, aí, meu amigo. Aí eu fiquei. Aí foi Ele só deu a paz do Senhor. Eu tava tranquilão. Eu falei, é só falar, né? Depois que ele falou Deus isso. abençoe os irmãos. Meu amigo, eu abençoei na oração, eu abençoei Jesus, em nome do. Eu agradeço. Como que é? Eu agradeço. Não, a oportunidade. Eu cumprimento a oportunidade em nome de Jesus. Foi tipo isso. Mas foi de boa, deu pra falar. Não, deu pra falar, mas tipo assim, já deu uma tensão, falei, não é possível. Isso, Tem responsabilidade. E isso mostra, né, Luizão, o que você acabou de falar, dentro de uma igreja nossa, né? Né? Tipo assim, e isso é muito bom, vai quebrando isso, né? Tipo assim, Tem essas, né? Quando eu era de congregação, eu também não gostava, tipo, tinha algumas... Uma rixa. Tinha, não rixa, assim, mas eu não conhecia muita gente aqui. Olha o microfone, não. Que eu vim meio cedo, assim. Não, mas não tinha aquele negócio, né? Pessoal da sede, não sei o quê. Sim. Mas, cara... O pessoal da sede é folgado, gourmetzinho. Mas graças a Deus, eu acho que isso com o tempo tem quebrado isso, né? Pra agora... tentar construir uma ideia de que é uma o igreja, MJCast né? é uma ferramenta legal pra Demais. isso. A galera do União sempre assiste. Inclusive, a gente tá devendo uma visita, né, João? Pra galera do União lá, o Thiago e tal. Você já falou um monte de vezes, Falei um monte de vezes. Que eles querem que a gente vai lá fazer um meio que... Não, é tipo ao vivo lá, mas como vai trocar ideia, a gente vai, galera. Vamos combinar uma data pra gente se programar pra ir. Só pôr a data aí que nós vai, entendeu? Porque se ficar, vamos combinar, põe a data aí, nós vai. Mas vamos deixar um abraço pra vocês, galera do União. Abraço. Obrigado são muito por estar assistindo a gente. Sempre assiste. E eu acho que também, por exemplo, a questão do A4 também foi muito legal, que envolve, tipo, quando tem conferência, principalmente envolve uma galera que vem tá aqui. Show demais. Então, assim, eu acho que você que tá assistindo, já passou a IBL, a gente espera que você tenha participado, que tenha sido bênção, né? Cremos que foi uma bênção. E ano que vem tem a Apolo, né, Luizão? E aí, o que você pode falar da Apolo do ano que vem? Que o Cleverson não vai dar as contas, tô brincando. O Cleverson não vai ficar bravo. Já tem convidado fechado. Tem um fechado. Tem um fechado. Não vai falar, não pode falar o nome. Depois eu falo, mas... Fala em off pra nós. O privilégio, infelizmente, vai ser nosso. Mas tem um convidado relevante, bem relevante fechado, né? Sim, a gente nessa linha assim, a gente tem uma dificuldade com evento em geral, que o evento, às vezes, ele tem uma tendência
do evento ter uma proposta e as palestras não seguirem aquela proposta um pouco por resposta do público, de acabar virando uma pregação, por exemplo, entendeu? Que é um desafio, né, Luiz? É um desafio. Então, assim, de tentar abordar esses temas que são importantes, né? Por exemplo, a gente está começando a se acostumar com aquela apologética de debate com Richard Dawkins, por exemplo, debate sobre ateísmo naturalista, por exemplo, de argumentação, de debates, de ver vídeo do William Lane Craig, que é muito legal ver vídeo do William Lane Craig acabando com os debates, né? Vai pegando as referências. Mas, assim, só que hoje, assim, para a nova geração, talvez alguns argumentos puramente lógicos, eles não conectem tanto, né? Então, exige uma demanda por um compromisso ético da igreja se manifestar em favor da justiça, né? Sim. Então, isso tudo, toda essa interação é apologética, porque apologética é testemunha. Apologética não pode ser encarada, porque assim, quando a gente começou a falar de um evento sobre apologética, eu achava que era para debater na escola. Ou de movimento, não é aquela coisa defensiva, assim, de ficar na defensiva. Deus assim. não está morto. Pois assim, apologética, ela envolve um testemunho que ele é feito com mansidão e de boa consciência. Então, tudo que envolve seu testemunho público, seja se a pessoa com quem você está interagindo, ela é um ateísta naturalista que fica zombando da fé, por exemplo, ou uma pessoa, digamos assim, meio que da espiritualidade nova era, assim. Elas têm questionamentos diferentes, esotéricos, por exemplo. Elas têm questionamentos diferentes, pontos críticos em relação à fé cristã que são diferentes. Sim. E você tem que estar preparado para testemunhar diante delas. Né? Então, assim, o cenário é complexo. E aí você tem que desenvolver um tipo de abordagem, um tipo de saber, né? Se entrar em termos de... E não é questão, tipo assim, de defender Deus como se ele precisasse de um advogado. Né? Como eu gosto do Deus não está morto. Não, mas, sim, eu citei, tipo, brincando. Mas é tipo isso, né? Tipo, defender Deus como se ele precisasse de advogado. Mas é mais de, tipo assim, a sua fé é o quê? O que você tem por que isso faz norma, sentido pra você? E ainda mais no mundo que a norma, ela se perdeu. Então, hoje é muito relativizado, solto, né? tudo relativo. Você precisa ter pelo menos tentar se guiar numa norma para você conseguir expressar o que você prega, o que você vive. Senão tudo é tudo, Deus é tudo é natureza, nós legalize e já sabe onde acaba, não é? Aí, ele quer ser cancelado, não tem jeito. Brincadeira, gente, zoeira. Humor. Você gosta da El, né, Gil? Eu gosto. E de filosofia, muito. Né? O Luizão fez o El, né, Luiz? Eu fiz o El. Aí, ó. Aí você fez? Direito, né? Não, eu tô brincando. Assim, existe falando sobre a universidade, existe acho, muita lenda em torno de universidade, né? Inclusive o Gutierrez, ou o Vitor, que fala. Os dois, tem uma live dos dois. Verdade, a live dos dois. Que essa live, eu acho que um monte de gente aqui na igreja achou que daí compartilha com o outro, né? Você que mandou, você vai assistir também. Eu assisti também. Que eles falam, né? Pra mim. Que a universidade, ela ganhou um pouco de fama de ser a vilã da fé, né? Sim. Mas assim, a universidade, ela coincide com o período da vida do jovem, e a gente historicamente perde muitos jovens, né? Inclusive você citou o seu caso, né, Luiz? De autonomia na vida dele. Então ele tem uma relativa autonomia ali, então ele não se vê mais obrigado a obedecer tudo, a ir por obrigação na igreja, por exemplo. Então ele acaba tendo mais autonomia nesse sentido. E aí, se ele não se sente pertencente àquele lugar, ele vai sair mesmo. Então é mais uma questão de uma falta de, me parece, e é o que eles falam na live, e isso me fez muito sentido para mim, de uma falta de pertencimento do que uma questão de existir um movimento generalizado em que a universidade ataca a fé cristã. Não é, você tem, assim... A gente sabe que, por exemplo, eu vou falar do meu caso, minha experiência, a maioria dos meus professores e tal, maioria porque não todos, inclusive, não seguem a fé cristã e, tipo assim, para eles, né? Sim. E não, por exemplo, os atos, as atitudes não são baseadas nisso. Só que, assim, falar que eu sofri também alguma
Tipo assim, que eles alguma coisa nesse que sentido. eles pregam só que assim, contra a igreja. ou isso, alguma, chacota, alguma indução. não tem mesmo. Mas uma assim, o lavagem que a cerebral, gente assim. sente, tipo assim, que a gente é tratado meio que, ultrapassado, isso aí não faz sentido nenhum. Mas é aquilo que entra o que a gente tá conversando. Mas é a forma como você Que a responde, gente né, vai, cara? a apologética no sentido dela mesmo. E daí, quando você vai mais pra área de humanas, você é incentivado a ler muita gente que não concorda com a religião Sim. e acha que a religião é uma ferramenta de manipulação das massas. Então aí você começa a entrar nesse mundo e você acaba se perdendo, mas não quer dizer que o professor ali tá te obrigando a fazer uma coisa, ele tá te passando o que tem que passar, a matéria e tal. Sim, tem duas frentes também, né? A primeira é você conhecer a sua fé. Sim. Então, assim, um dos grandes alentos para mim foi que, por exemplo, sobre ressurreição de Cristo, sobre naturalismo, é saber que do nosso lado tinha gente tão mais capaz, assim, sabe? E procurar ler esses caras, pesquisar. Então, assim, você tem cristãos na academia, você tem cristãos muito respeitados em diversas áreas, né, do conhecimento. Uma instituição, outra tem uma associação brasileira, né? Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2. Que legal. Eles são... Tem um cara que ele é professor de meteorologia na USP, outro cara que sabe assim, os caras são muito envolvidos com a academia e eles fizeram uma associação para tratar do envolvimento da fé cristã com a academia. Que legal. E assim, é uma galera bastante profunda, assim. Então, assim, você tá se sentindo ameaçado, aquilo lá tá questionando, tipo, procure conhecer a sua fé. Sim, busca conhecimento. Conheça outros cristãos que também interagem nesse mundo acadêmico, né? Porque filosofia não é só Nietzsche. Filosofia não é só naturalismo. Sim. né? Entendeu? Por exemplo, Agostinho é um filósofo aqui, fantástico. Mas não só em termos assim cristãos propriamente ditos, assim. Você vai na biologia, você tem biólogos cristãos, assim. Então, assim, ser exposto a essa galera que consegue pensar a interação entre fé e ciência também. Sim. É claro que eu estou dando um exemplo deles, mas não existe só eles, né? Sim, tem vários. Mas, assim, uma frente é que às vezes você não conhece muito bem a sua fé, você só conhece o que te é dito na igreja. E assim, a gente vai combinar que nem sempre a igreja local, ela consegue suprir a necessidade de ensino dos irmãos. Até né? porque às vezes tem algumas dúvidas muito específicas, né? E aí, assim, há uma mudança, um problema de cultura na igreja também, né? Moleque, o que você está perguntando isso aí? Vai ler a Bíblia, sabe? Assim, você não vai resolver nada. Então, assim, você tem a frente do próprio jovem, do próprio adolescente, de buscar conhecer a fé, buscar pessoas que interagem, que fazem essa interação do campo do conhecimento com a fé, né? E você tem também a igreja local entender. Sim. Que sabe aquela mentalidade um pouco de seita sitiada, assim, de você contra o mundo? Nós somos um grupo pequeno aqui nós temos a verdade. Aquela vertente anti-intelectualista, assim, sabe? Assim, de tentar mudar essa cultura. De ter uma cultura assim mais aberta. Porque assim, se você dá esse chega pra lá, nesse exemplo que eu dei, né? Do moleque vem me fazer uma pergunta, eu falo, vai ler a Bíblia, moleque, por exemplo. Ele não consegue. Eu simplesmente fechei uma porta. Eu não consigo resolver. E aí, talvez. Olha, eu tenho essa dúvida também. Vamos procurar, vamos estudar junto. E esse é o nosso objetivo com o Apolo, né, Luiz? Dar uma visão. Fomentar esse ambiente, né? É claro que a gente não vai conseguir resolver todas as dúvidas com o Apolo, né? Sim. Tal. Mas assim, de fomentar esse ambiente em que de entender que a apologética, ela não tem, apesar de ela ter assumido um sentido reativo e defensivo, a ideia dela é de dar testemunho da verdade de Deus e da verdade de Jesus Cristo, mas de uma forma mansa e de boa consciência. Prática também, né? É o que 1 Pedro diz, né? E criando esse ambiente, a gente consegue tentar ser mais receptivo às dúvidas, tentar ajudar a construir um ambiente onde as pessoas possam se sentir seguras, acolhidas e a fortalecer a fé. Eu lembro de uma frase, muito antes da Apolo, o Cleverson pregou num culto de jovens, que ele falou assim, Deus
precisa muito... Deus não precisa de defensores, ele precisa de discípulos, né? Quem vai viver realmente aquilo que ele viveu. Porque, tipo assim, a gente, igual você falou, às vezes vão existir momentos que a gente vai precisar debater de forma mais, né? Vamos dizer assim, não ácida, mas mais confronto mesmo, sim, né? Sim. Mas são minorias, né? Esses tempos, esses momentos são menores do que a prática diária. Então, às vezes, você vai, tipo, seu modo de vida... A pessoa vai ver, pô, o cara é diferente em algum sentido ali. Vamos ver o que ele pensa. Sim, você vai levar muito mais Às relevância. vezes o seu testemunho pro seu colega aqui, ele não quer discutir com você por que milagres acontecem, ou porque, sabe assim, alguma coisa... sobre evolução. Às vezes ele não quer discutir com você. Só quer saber como que o namoro dele tem que ser, às vezes. Ou assim, como que ele deve sentir diante das injustiças do mundo. Né? Tanto que sempre que você vê na internet qualquer tipo de debate, nenhum é conclusivo, nunca. Tipo, não existe um debate que o cara... Todos concordam no final. Igual tem um debate lá que que debate é o... agora deu branco o nome dele, cara. Aquele ele é presbiteriano, muito Tio Nico? Não, Nico quem? Augusto Nicodemos? Nico de Augusto Nicodemos. Isso. É ele mesmo. Um dos debatantes era ele. E tipo assim, tava pós. Sobre escatologia? Isso. É um vídeo acho que é da escola Charles Spurgeon, né? Que eles chamaram acho que um de cada escola para os caras conversarem sobre o tema e tal. A milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. O do meio, como é que é mesmo? Não. Tem o pós-milenista também. Pós-milenista, eu acho que nesse vídeo especial pós-milenista, a milenista, aí tem o pré-milenista histórico. Eu assisti esse vídeo, é bem e o pré-milenista dispensacionalista. Rapaz, imagina. Então, e daí eles estão lá e eles falam. Cada um que fala, você fala, mano, isso. É isso, velho. Isso que é um debate interno, isso né? que eu ia falar. Alguém de fora às vezes não vai nem saber o que é isso. E tipo assim, não tem uma conclusão. Ficou aberto. É que esse tema é embaçado. É embaçado, mas tipo assim, é isso que eu tô falando. Às vezes esse tipo de discussão, até não só o interno, mas com o de fora, às vezes não vai adiantar muito, né? O que adianta mais é a prática de vida. Das coisas simples, discernimento, às vezes é aquilo que... Tá certo que usando até uma linguagem forte, né? Mas foi a linguagem que Jesus usou, né? Jogar pérolas aos porcos, assim. É discernir quando a pessoa só tá querendo dar uma zoada ou quando ela realmente quer escutar, ter a sabedoria pra discernir os momentos e do que responder. E a gente até abriu, né, Luiz, um formulário pra galera enviar, né? Sim, os temas, pra gente não trazer algo que talvez pra eles não faz sentido. Assim, é um movimento até de conhecer os jovens e, assim, de quebra tentar ver quais são as dúvidas pra esse momento e deles, tal. Né? Show de bola. Então já tem um convidado confirmado, a gente tá na preparação aí. Já tem, estamos tentando mais 1 ou 2. Show de bola. A previsão é que seja em janeiro, né? Em janeiro, última semana de janeiro. De tentar trazer na MJCast esses caras. Mas se depender de mim... O Pablão só furou, né? Falou que ia trazer um cara aí pra nós aí e não trouxe. Vai queimando o Pablo aí, você vai ver. Pelo amor de Deus. Tem que pegar os caras da IBL aí, ver se alguém fica mais de 2 dias. O Vitor Fontana a gente pegou no Apollo esse ano. Então. E o Gutierrez não veio por causa do avião. Por causa do avião. Daí ficou muito corrido, né? Porque os outros dois, eles ficaram um dia só aqui. Sim. Eles vieram e já foram embora. Mas foi excelente. O Vitor foi o único que ficou e deu pra... E que papo massa com o Vitor, cara. E assim, mas acho que ele gostou também, porque depois ele até comentou na nossa foto. E Vitor, se você assistir esse episódio, um abração pra você. Foi um prazer ter você aqui. Louco, vixe, que honra, com certeza. E o Luiz, agradecer você, Luiz, você fez a ponte pra gente também. Então, show de já bola. faz mais ponte pra nós. Que eu puder aí, eu vou... Eu fiquei... Não deu certo de trazer o Gutierrez seria interessante. A gente até fez a lembrancinha dele. Eu acho muito engraçado que ele quebra completamente o estereótipo de pentecostal, né? Ele pregando, ele fala que os irmãos falam pra ele assim, muito bom esse estudo bíblico que o senhor deu. Muito boa essa palestra que o senhor deu. Ele deu no máximo do pentecostal, né? Mas ele é brabo, ele foi top também na Apollo. É uma pessoa que realmente busca defender o que ele acredita. Tipo assim, é claro que quando você começa a estudar muito, e quem tem muito interesse nessa parte de
estudo, como pentecostal, ele acaba ficando mais teórico ali, né? Mas não que ele só fique na teoria, não tô falando isso. Mas na hora de expor, você fica mais técnico, porque você passou muito por faculdade. Perfil também da pessoa, né? Não adianta. Por exemplo, o Israel é um cara crânio, sim. Só que ele já até por fato de ser angolano, já é mais, né? Ele já consegue soltar mais. Sim, mas você vê assim, que ele pode não ser, ele pode não ficar girando e falando em línguas, mas ele sabe defender a fé dele. Sim. Isso é mais importante até do que... Tanto que ficar gritando. Exatamente, Mas show de bola. Querer mostrar de um jeito que não precisa. Às vezes saber expor o que ele acredita, porque ele acredita que o Espírito Santo se manifesta, é mais importante E as respostas que ele deu também para aquelas perguntas no final foram muito legais também. Sim, verdade. Ele até contou a experiência dele, né? Quando ele foi batizado com o Espírito Santo e tal. Show de bola. Muito interessante. O Vitor Fontana contando milagre sobrenatural também. Sobrenatural, das revistas queimadas. Então. Crossover. Inclusive, vou avisar a galera, os cortes, né, Fiozeiro, da primeira temporada estão todos no ar. Estão todos no ar. Aí sim. Foi. Então a gente tava devendo isso pra vocês, né? Falamos isso. Se vocês pedirem menos card pro editor, ele consegue botar mais. Fazer mais corte. Agora a gente vai fazer um canal de shots no YouTube, né? de shorts, né? De shots? Então, só pra avisar a galera que tá assistindo, se vocês quiserem ver cortes da primeira temporada, tem lá no nosso canal de cortes. O que você tá falando? Shorts, vai ter? Shorts? O Fiuza não faz nada. Fiuza não faz nada o dia inteiro. Não vai fazer um negócio de shorts. Ele tá querendo sair. A Bárbara também não faz nada o dia inteiro. O Luizão é trabalhador. Fala nada. Só porque ele vai casar e ele tá montando a empresa, ele acha que ele é brincando. Tô brincando. Um CEO. Tá no nome da Giovana, você acredita? Ela tem 80%. Eu fiz tudo, ela que tem 80%. Se ela quer tomar vocês tudo, vocês estão ralados. Então. Aí, ó, o Arthur já deu a letra. Tomava, só tem dívida lá. Coitada. Luizão, show demais, cara. Eu achei que foi um papo sensacional. Maravilhoso. Você gostou? Luiz Tá gostando? Gostei, porque ainda não acabou. Tem as nossas duas últimas perguntas. Com certeza. Você quer perguntar quer falar mais alguma coisa, Gil, pro Luiz? Não, mano. Essas duas perguntas? Você quer... Eu não sei. Pelo que eu conheço, o Luizão vão ter que tirar do fundo da memória alguma experiência sobrenatural, hein? Mas deve ter. Será que tem? Vamos ver. Sim. Você sabe que essas perguntas me causaram alguma ansiedade. Então ele já planejou, né? Você acha que ele veio de Cuiabá aqui para brincar? Eu sou muito ruim, assim, de contar a história, então de lembrar. Precisei... Mas tem, né? Então ele já estão preparados. Eu não sei se estão legais, mas tem. Mas não, precisa ser o seu, não precisa ser legal. Pergunta então dá engraçado. Depois a gente vai pra outra. Vamos fazer então uma pergunta então, que a gente sempre faz, que é alguma coisa muito engraçada que já aconteceu com você. No contexto? No contexto evangélico. Eu lembrei que uma irmã uma vez estava falando que nós... no culto, mas daí eu vi que foi o que a minha mãe contou, então não... mas fala, pensei na mesma coisa. Vai que tem gente que não tem. Que a irmã tava falando que a gente tem que se preparar, tem que estar em comunhão com Deus, tem que estar, né, presente ali na presença do Espírito pra gente se preparar, sair e enfrentar o leão da tribo de Judá. Eu não lembrava mais, né? Tem que ter muita força pra enfrentar o leão da tribo de Judá. Tem que ter coragem. Aí a Bianca, não, eu sei, sua mãe falou. Que amor, ela pensou o dia inteiro, eu não lembro já. Aí contar aqui um amigo nosso já veio aqui nesse programa. Já veio aqui. Entrega. Dando aula uma vez aqui na igreja. Aí dando um exemplo, né, desses ministérios que surgiram ao longo dos anos 1900, né, dessas igrejas e tal, vinculado a um fundador específico e tal. Você tenta não citar nomes, mas já reduziu. Meus irmãos! Já resumiu o universo, já reduziu o universo que é possível pensar, né? Dele falando, né? E era um exemplo negativo, né? Dele falando tal. Um exemplo negativo daquilo que o cara não soube fazer, né? Nem lembro o tema. Eu não lembro o tema da aula, mas eu lembro disso. Você lembra disso? Aí eu acho que ele desconfiou na mão no meio do caminho, né? Aí ele tava dando um exemplo negativo do irmão, falou assim, quem é da igreja tal aqui? Aí uns 6 irmãos levantaram a mão, ele, homem de Deus, irmão, homem de Deus, irmão.
Aí ele mudou de assunto. Mudou já. Ainda bem que ele percebeu. Imagina se ele conclui. Ele rebenta. Aí levantar o seio e vazar. Eu acho que ele nem percebe que... Eu tava com a minha mãe do lado assim, eu falei... Ainda bem que ele se ligou. Depois eu quero saber em off quem que foi esse convidado. Não, com certeza. Não vai saber. Agora, Luizão, tem mais alguma engraçada? Não. A gente quer saber Eu lembro, assim. a experiência, que o João falou que vai ser difícil pra você, mas eu É porque creio. uma vez a gente saiu pra comer, né? Aquele dia ele falou que ele nunca recebeu, tipo, uma profecia e tal, um negócio assim, né? Mas, então... Mas experiência sobrenatural, então, que você teve com Deus. Ou não precisa ser sobrenatural, mas sua experiência assim, com Deus, assim. Quando eu era criança, eu tinha muita inflamação no ouvido, a ponto de ser diagnosticado com uma perda severa em um dos ouvidos, de coisa de 40%, 50%. Meu Deus. E assim, eu cresci achando que eu tinha essa perda. Ah, você achou que não escutava? Não, eu achei. Porque eu fiz o exame quando era criança e beleza. Então, que eu não escuto. Eu falava, né, pro pessoal, é que eu não escuto direito e tal, não sei o quê. Aí a minha cunhada fez fono, né? Aí um dia eu fui lá ser cobaia dela, aí eu fiz uma audiometria, nenhuma perda. Oi? Nenhuma tinha perda. Nada. E você conviveu com aí isso? Eu achando que era, né? Porque eu tinha um diagnóstico quando criança, né? Então, aí há um tempo atrás eu tive labirintite, eu fui fiz várias, fiz audiometria de novo, nenhuma, que agora com a fonoaudióloga mesmo, não com a estagiária, né? Olha, quem manda conhece. Não, é que agora ela é... Mas não foi com ela, né? Aí também resultado. nenhuma perda. E a Bianca brinca, né? Que era melhor que tivesse alguma perda, porque pelo menos eu tinha alguma justificativa pra quando eu não escuto. Aí, é verdade. Perdeu a muleta. Perdeu a muleta. Dessa eu não, assim, não tem explicação, sendo Foi um simples, milagre mesmo. sendo objetivo, assim, não tem. Era uma perda que não existe mais. Que legal. Luizão, Ou você reverteu. sempre que você faz um texto, normalmente, sempre que você faz um slide, você termina sempre com indicações de livro, né? Verdade. Falando nisso, esse dia me deu um presente lá, o discipulado lá do Bonhoeffer, o nome difícil. Bonhoeffer, o pessoal fala Bonhoeffer. É alemão? Dietrich É um pastor alemão. Ah, É um pastor alemão. É o cara que tem uma história muito legal. Ele se envolveu numa... É porque, assim, a igreja estatal alemã, ela era leal ao nazismo, né? Então tinha uma série de problemas. Ele sempre se opôs a isso, e então ele dirigiu um seminário clandestino que não era autorizado pela igreja. Que legal. Ele tem uma biografia muito massa. E ele se envolveu numa tentativa de atentado contra o Hitler. Tentativa de atentado. Nossa, olha só. Que não deu certo, ele foi preso. Uma tentativa de atentado redundante. Foi um plano contra ele, uma conspiração contra Hitler que não deu certo, ele foi preso. Ele foi executado poucos dias antes de... Ele foi executado. Antes da guerra da Alemanha se render, né? Mas assim, ele era um cara que ele tinha uma carreira acadêmica brilhante pela frente, ele podia ter ficado de boa nos Estados Unidos dando aula, ele decidiu voltar pra Alemanha. Olha só. Pra lutar contra o nazismo. Então assim, ele tem uma história muito interessante. Aí ele até ficou preso um tempo, não ficou? Antes de ser assassinado, ele tem as cartas que ele vazava, não é isso? Que tem as cartas dele. Sim, tem resistência e submissão. Ele tá dentro da prisão, sendo, tipo assim, prestes a ser morto, né, campo de concentração. Tem várias cartas. E ele escreveu as cartas e ele deu um jeito de sair. Será que ele é contemporâneo de Frankl? Sim, mas eu acho que eles não Não porque Franco era prisioneiro de campo de concentração por ser judeu, mesmo, né? Então, com certeza eles eram contemporâneos. Contemporâneos, mas acho que não se relacionavam de alguma forma. Que legal. Até porque provavelmente o Franco era mais novo e tal. Sim, mas então, assim, Dica aí, então, você tem referência, né? Então fala alguns livros aí pra galera. De repente, né, aproveitar os temas que a gente passou aqui no podcast, apologética, alguma coisa nesse sentido. Eu trouxe uns aqui, cara. Opa, o cara é preparado, é outra coisa. Pergunta, eu nem sabia que ele tinha trazido. Sei, vocês combinaram. Não, combinaram. Aqui é no JCast espontaneidade. O Espírito Santo revelou aqui. Que isso. Deixa eu ver aqui. Pouco livro. Aí, só. Filho, você não viu a biblioteca dele ainda. Esse aqui, eu acho que eu li tudo em 2015, tudo naquela época lá que eu voltei a me interessar por... Você voltou pro caminho do Senhor. Aí eu trouxe os que me marcaram, assim. Eu acho que o primeiro que eu vou falar é o Fé na Era do Ceticismo, mostra ali, né? Show. Do Tim Keller. Cara, assim, me marcou demais a forma como ele mostra, ele tem uma igreja conservadora em Manhattan.
É uma igreja, assim, conservadora no sentido teológico, né? Sim. É, que essa palavra ficou... Meio, né? ficou meio enviesada politicamente, mas assim... E a maior igreja de denominação dele, ele tem um ministério de... Ele está aposentado agora, mas tem um ministério de muito... E assim, sempre acostumado a falar da Bíblia, falar da palavra de Deus para céticos. Então esse livro, ele responde várias dúvidas do ponto de vista de um cético. Que legal. E ele vai falar sobre a questão do pluralismo, né? Se pode existir só uma religião verdadeira. A questão do sofrimento, ele entra um pouco. Sobre as injustiças que a igreja esteve de alguma forma envolvida na história. Então, assim, ele vai abordando. E depois ele tem uma apresentação do evangelho que é sensacional. Lá, C.S. Lewis mesmo, assim. Ele escreve muito bem, é muito legal. Então, o Deuses Falsos é maravilhoso. Deuses Falsos é outro livro excelente dele. Então, acho que foi um dos livros que mais me marcaram dele. Eu li. Como que é o nome mesmo, Lisão? Só pra Fé na Era do Ceticismo. A Fé na Era do Ceticismo. Do Tim Keller. A Fé na Era do Ceticismo. Não é o Tim Maia, não, viu? Tim Keller. Deve ter na Amazon. Que beleza. Tem na Amazon. Daí na hora de... na hora de colocar o vídeo, a gente vai dar mais um trampo aos nossos editores. Colocar o link aí da Amazon pra galera. E os foguinhos aqui também. Vigia, Aí esse daqui é O Deus Presente, do D.A. Carson. Carson, ele é um acadêmico, assim, do Novo Testamento muito respeitado. Mas ele também consegue escrever para a igreja. Então ele eventos aqui do Brasil, ele vem, são eventos mais de igreja do que acadêmicos, então assim, e esse livro, ele é meio que um exercício de teologia bíblica, então em 14 capítulos ele vai traçar um panorama de Gênesis e Apocalipse e como essas coisas se conectam. Que legal, a gente até passou por isso aqui. Como as coisas se conectam, então foi um dos primeiros que eu li e foi um dos que mais me marcaram, eu acho que eu não mostrei pra câmera. O Deus Presente. O Deus Presente. Qual que é o subtítulo ali? Encontrando o seu lugar no plano de Deus. Legal, hein? Que massa. Show de bola. Então, assim, para você aprender a olhar como as coisas se conectam, né? Porque às vezes a gente fica tão focado em um versículo específico, a gente se concentra numa árvore e perde de vista a floresta toda, né? Verdade. Então, esse tipo de exercício ajuda a gente. Então, foi uma das coisas que mais me marcaram. Esse aqui, Entendes o que lês? Esse aí você indicou pra gente também no curso. Sim, sobre a hermenêutica. Assim, eu acho que não tem lugar melhor para começar do que sobre a hermenêutica com ele. Ele vai abordar mais por gênero literário da Bíblia, então ele vai falar sobre carta, sobre quais são os desafios específicos, né? Então, cartas, parábolas, narrativas do Novo Testamento, narrativas do Antigo Testamento. Então, assim, acho que é o melhor livro para começar sobre hermenêutica e assim... Luizão, só pra galera que tá... O que é a hermenêutica? É sobre interpretação bíblica. Ela vai te tentar responder a pergunta, né? Como interpretar a Bíblia? Como você interpreta a Bíblia? O que você deve considerar na hora de interpretar a Bíblia? Então, assim, você vai considerar contexto, considerar gênero literário, né? Então, ele vai dar uma abordagem mais sobre gênero literário, porque você não interpreta uma carta da mesma forma que você interpreta um salmo, um poema, né? Sim. Uma narrativa. Massa, né? Que livrão, hein? Esse aqui Entendes o que lês, né? Entendes o que lês. Show de bola. Gordon Fee e Douglas Sturt. Show de bola. Esse aqui, Questões Cruciais do Novo Testamento, do CPAD? Craig Blomberg. CPAD esse. Cara, eu acho que eu gosto muito de Novo Testamento. Eu estudo mais o Novo Testamento, assim. Eu acho que foi o livro que me despertou na época. Eu acho que eu li em 2015, 2014, por aí. Foi o que me despertou, né? Dá pra ler. Sobre... ele vai abordar basicamente... Tem 3 capítulos. Fininho, dá pra ler. Tô falando assim, dá pra ler rápido. Eu ia continuar. Dá pra ler. Ele esqueceu de falar o resto. Fininho, né? Dá até pra ler. Só. O resto aí não é um... Não, brincando, tipo isso. Mas ele vai... O livro do Pastor Moisés não vai dar, mas isso dá pra ler. Não, mas a ideia é só dividir em capítulo, né? Você considera o capítulo como se fosse um livro. É um livro pequenininho. É verdade. A Bíblia tem um monte de livrinho. Transformar a Bíblia em fascículo, né? Mas faz de letra. Continua aí. Esse aí. E esse aqui ele responde 3 perguntas, né? Primeiro, o Novo Testamento é historicamente confiável, sobre a confiabilidade histórica do Novo Testamento. Tem umas 50 páginas mais ou menos, é bem bacana. Na verdade, é uma característica do trabalho do Craig Blomberg mesmo, falar sobre confiabilidade histórica. Que foi o que o Vitor Fontana ministrou aqui também, na Apolo, sim. Né? Aí ele responde a pergunta se Paulo foi o verdadeiro fundador do cristianismo, né? Que na verdade, assim, muitos falam, né? Não, mas Paulo desvirtuou todo o cristianismo. A religião de Jesus, eu
eu acredito, mas a de Paulo não. Normalmente o povo não gosta muito de Paulo. Sendo que... Porque ele não foi casado. Só E aí, como cristão, deve aplicar o Novo Testamento à vida. Eu acho que foi um dos livros. Foram esses 4, assim, que eu li logo no começo do meu despertamento e que mais me influenciaram, talvez. Questões cruciais do Novo Testamento. Eu não mostrei, né? Show de bola. Não sei. Não mostrou? Vou mostrar de novo aqui. Ó, a capinha aqui, filho, da pintura do... Que isso? Não é Da Vinci, né? Da Vinci. Da Vinci Não, é o Michelangelo, tá certo. Ou Picasso. Não, é Michelangelo. Fala todos, né? Caravaggio. Não, esse é Michelangelo. É Salvador Dali, esse aqui. Não, aí... Homero Brito. Daí ia ter um coração na cara de Jesus, Deus, assim. A bochecha colorida. Isso é polêmico, hein, Homero Brito. Bom. Top, hein? Cara, Questões show cruciais. de bola, Lisão. Vamos depois a gente anota, ou sei lá, você manda pra gente, a gente coloca na descrição do vídeo aqui pra galera procurar e achar. O cara que vai editar que tem que ver, não, escrever embaixo. A descrição A gente tem que ser Não. Tem que assistir 20 vezes. Nosso redator vai colocar aqui o link da Amazon pra galera já achar direto. O nosso redator. Patrocina nós, Amazon. Você viu? Que massa, Show de bola, valeu demais. Você tem mais algum que você não trouxe que você gostaria de menção indicar aí pra honrosa? galera? Menção honrosa? Ah, cara, eu gosto muito de comentário bíblico. Então, eu tenho os do Stott, tem uma série, a Bíblia Fala Hoje, né, uns comentários, eles são difíceis de achar, eles são meio caros por causa da editora, assim, a editora é meio meio específica, assim, da ABU, mas ele tem comentário do Sermão do Monte, é muito legal. Legal. Comentário, acho que foi o que mais me marcou, assim. Acho que, se eu não me engano, o Discipulado, ele é sobre o Sermão do Monte também. Discipulado, ele tem, a primeira parte é uma exposição do Sermão do Monte, basicamente. A segunda parte ele vai entrar nas características da igreja. Então, Ô Luiz, e pra galera assim, tipo, eu nunca li. Pra entrar, por onde que ele começa? Tipo, você tem alguma sugestão? Tipo, Lewis, que é uma leitura talvez um pouco... Ou desses aí também que você mostrou. Tem aquela historinha da Adão e Eva com figurinha que é muito fácil pra começar. Tem por exemplo. Então, como que é o nome daquele que a gente tava trocando ideia até esses dias sobre ele? Ai, cara, que ele escreve ficção. Não, eu vou falar. Não, ficção, mas ele é cristão. Ele é cristão, então não. Ai, agora me deu um branco. Esse mandou até um podcast dele. O Emílio? Emílio Garofalo. Ele é legal, né? Tipo, pra galera jovem, sim, assim, também tá... É um pastor, ele é um pastor presbiteriano, né? Ele começou a escrever alguns livrinhos de ficção, são livros bem pequenininhos. Eu não li todos ainda, mas é muito legal. Ele tá numa... Ele tenta incentivar as pessoas a lerem ficção, né? Também, porque ficção, ela expande os horizontes, assim. Às vezes atrai a pessoa pra leitura. Tipo, igual eu. O primeiro livro maior que eu li foi Nárnia. Porque é difícil. É gostoso de ler, mano. É difícil você pegar, assim, não, vou pegar um livro teológico pra ler de cara, né? Não, então, cria o hábito primeiro, né? Às vezes lendo... um legal, do Lewis... Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Bem cara, lúdico. se você gosta de ler coisa bem humorada, assim, porque assim, ele tá no auge da ironia ali. Então, assim, ele chama Deus de um adversário, cara. Sabe, como se fosse o diabo escrevendo, o diabo né? escrevendo, um demônio. Eu tenho lá em casa, É o Vermelino, que é o Fitafuso. Ele é o filho, ele é o sobrinho do diabo, né? Tipo, um negócio mas eu assim. acho que tem 2 edições em português, aí elas mudam um pouco o nome, assim. Mas, cara, é sensacional, assim, em termos de ironia, é bem humorado, assim, você consegue pegar legal. Começa mangá, se você gosta, tem uma série da Vida Nova chamada Mangá Messias, né? Daí tem Messias, Mensageiros, tem um que acho que é um desenhista, sei, da Marvel, que fez mas é a Bíblia, acho que é a Bíblia em ação. Cara, né? Até hoje eu queria essa Bíblia, não comprei ainda. Então, eu vi também isso aí. É muito legal. Assim, ia criar o hábito, E desses aí, Luiz, qual que é o, entre aspas, mais fácil de ler pra galera? É o Entendes o que lês, talvez? Se você... que Entendes o que lês, ele pressupõe que você já está interessado num tipo de interpretação bíblica mais profunda e tal. Talvez, assim, para entender como as partes da Bíblia se encaixam, o Deus Presente. O Deus Presente. Para entender, talvez, assim, alguns questionamentos mais filosóficos, mais abstratos, talvez Fé na Área do Ceticismo. Legal, show de bola. Então é isso aí. Então fica a dica do nosso querido convidado, especialista Luizão. em livro. Cara, que resenha top, velho. Bom demais. Curti demais. Luizão é o cara, meu amigo, meu irmão, em Cristo.
Quase nóis. irmão de sangue, nós dava quase a mesma cor. É quase igualzinho. É, igualzinho. Tamanho. Nessa parte aqui, ó. O olho aqui, a parte do olho. Luizão, obrigado, cara. Tamo Valeu junto. por ter aceitado Obrigado, prontamente é o nóis. convite. Que isso, É é um nóis. prazer que seja a primeira de muitas resenhas. Que Com Amém, certeza. amém. A Aí a gente vai conversando. traz os caras da Pola aí pra Opa, vocês Com entrevistarem. certeza. Aí sim, show de bola. Luizão, possível. você quer, a gente abre o final aí, se você conhece o nosso podcast, quer falar alguma coisa só pra encerrar aí pra galera? Uma mensagem. Manda bala, depois a gente encerra. Vai ficar gravado pra Bom, sempre. se hein? você está assistindo, se você se pergunta, às vezes, né, por que algumas coisas na igreja, na vida com Deus não fazem sentido, eu te recomendo buscar a Deus, tentar ler e entender a palavra dele, entender o que ele quer para você a partir da palavra dele, além de encontro de pessoas na igreja, além de experiências que são importantes também, mas de tentar buscar a palavra de Deus e entender o que ele quer para sua vida. Eu acho que não tem caminho que recompense mais do que esse. Massa. Amém? Show de bola. Não precisa de mais nada. Não, cara. Sensacional. Amém. Obrigado, mano. Que ele Valeu. cresça. E a gente diminui. Pera aí, fala pro pessoal se inscrever. Verdade. Quase. Como é que Galera, pode? se você A assistiu, hashtag verdade, também. mas não vou falar primeiro na inscrição. É, ó. Se você assistiu esse episódio até aqui, se inscreva nesse canal. Eu não acredito que tem gente assistindo E e não não se tá inscreveu. inscrito ainda. Não é Pelo amor de possível, Deus, né? um desviado. Pô, o Luizão veio aqui, meu. Se inscreve nesse canal, curta esse vídeo, compartilha com alguém. O Luiz falou, se você conhece alguém, de repente tá na igreja, tá com dúvidas, né, Luiz? Tá com questões na fé aí, compartilha esse vídeo que eu, Sim. assim, creio que vai ser bênção na vida dessa pessoa. Com E é certeza. isso aí, galera. Compartilha nas suas redes sociais, pode cortar. Fica à vontade aí. Faz canais de corte, cortes. canais de corte, Pode nos cortar. encontre. Só Salva mar- a vida do só, Fiuza. só marca a gente aí, só marca a gente. Compartilha nas redes, não tem Manda um problema vídeo nenhum. cortado também pra eu repostar. Manda o link do bom dia, né? Ô, olha aí, família, bom dia. Bom dia. Manda o podcast E põe o aí. Show de bola. E vamos pensar numa hashtag. Hashtag o quê? Sommelier de pregação. Boa. Ó, É esse assistente que a gente precisa. Eu só quero ver a galera acertar o sommelier, mas vamos que vamos. Hashtag sommelier de pregação. Sommelier. Fechou? Você assistiu até aqui, deixa essa hashtag. Entra no Google lá e escreve sommelier pra saber como é que fala. Sommelier. Sommelier pra saber como é que fala, hein, gente. Não vai por errado aí. É Senão isso não aí. pega a hashtag. Senão não pega, é verdade. Não, A gente pensou no do Sadraco da Ju, ainda bem que não pegou. É verdade. Então eu quero novinhos e cheirosinhos. Novinhas e cheirosinhos. Hashtag novinhas e cheirosinhos. Ia dar Meu trevo, né? amigo, ia dar problema. Melhor não. Ia cair no Tinder. Mas- Que ele cresça, E a gente diminua. principalmente a barriga. Ah, Tamo moleque, junto. valeu, Amém. galera. Amém. Show de bola.